interagindo bem pelo chat. Qual que é a tua expectativa em relação a esse encontro hoje? Joga lá para mim. O que você espera desse encontro de hoje? Enquanto o pessoal vai respondendo ali, vão respondendo no bate-papo geral mesmo, que a gente vai lendo. E depois, ao longo da aula, quem quiser fazendo perguntas, tem uma abinha de perguntas lá em cima à direita, e daí fica mais fácil de a gente acompanhar, que elas ficam separadas, e dá para votar nas perguntas que a gente mais quer que sejam respondidas. Tá bom, tá bom. Eu também vou, quando eu compartilhar a apresentação, é uma ferramenta interativa, também vai dar para as pessoas responderem lá, tá, Gabriel? Boa. Gleidson, aprendizado. Saber orientar os pacientes quando apresentam dificuldades de mudanças. Boa, Carolina. A gente sabe orientar a gente mesmo quando a gente tem dificuldade de mudança? E uma coisa é saber o que fazer, outra coisa é fazer, né, gente? Mas é mais fácil, é tão mais fácil aconselhar os outros, né? Né? Boas perguntas, como sempre, Nancy, tá bom. O que mais que vocês esperam, gente? Me conta lá. Já passamos dos 50, Dani, te prepara. Boa. Deixa eu medir a temperatura, então, vai, porque tem só 3 perguntas lá. Se tem 50 pessoas na sala, vocês não estão me perguntando o que vocês querem, me contando. O Marcos mandou aqui nas perguntas, melhor adesão aos meus protocolos. Ótimo. Boa, boa. Ampliar aprendizado nessa maravilhosa área da MEV, tá bom? Tento abordar as motivações e às vezes as pessoas não conseguem nem pensar nisso. Boa. Ordânio, fui sua professora na MEV, que legal. Que bom que você está aqui. Fazer diferença na adesão de paciente a bons hábitos. Tá bom. Tá bom. Aprender a reconhecer e controlar o desejo de consertar o paciente. Boa, Érica! O que a Érica está trazendo aqui, gente, é uma máxima da entrevista motivacional, que, pelo jeito que eu estou entendendo aqui, é a grande preceptora de vocês na plataforma, né? Sim. Chega a ser mais que um desejo, né? O reflexo, às vezes, o pessoal se refere. Né? É, o reflexo de corrigir. Gabriela queria saber mais da entrevista motivacional. A gente não vai dar uma aula de entrevista motivacional, Gabriela, mas a gente vai falar um pouquinho, sim, né, de componentes da entrevista motivacional. Boa, nada de opinar pela vida que é do outro, ouvir, provocar só em acolher o paciente. Tá bem. Tem uma aba que de pergunta, né, diferente. A Fabi, inspiração na condução, insights e troca, tá. Mais inspiração na condução, tá bom. Dani, se tu quiser, nós temos depois a opção aquela de nós irmos para salinhas, que é mais interativo, daí é totalmente interativo, né? Mas daí as pessoas estão separadas, né? Tem 2 salas grandes que dá umas 30 pessoas, e daí tu vai conseguir estar junto com umas 30 ao mesmo tempo. E elas vão se distribuir em outras salas para conversar entre si. Eu não sei, daqui a pouco se tu quer botar um monitor da Maruna, que já está mais treinado para ficar numa outra sala, coisa assim. Não, eu acho que eu vou começar e daí a gente sente como é que vai essa troca do conhecimento do conteúdo mesmo e se a gente tiver tempo, Gabriel, a gente joga nessas salas com algumas perguntas para o grupo discutir e depois volta para cá para a gente ver as aprendizagens que surgiram do próprio grupo, tá? Eu acho que assim pode funcionar. Funciona para você? Eu acho ótimo. É bom que daí tá todo mundo escutando, né? Porque, na verdade, vamos... Deixa eu ver, o pessoal parou aqui de responder? Deixa eu só... Ah, não, eu que saí do lugar aqui, tá bom. Então, vamos começar? Tem um pessoal, pode ir começando, tem um pessoal que está entrando ainda, eu estou vendo aqui no grupo, mas eu acho que toca a ficha, daqui a pouco eles conseguem entrar. Quer dar 5 minutinhos?
Pode ser. Turma, enquanto a gente espera esse finalzinho de turma chegar, não sei, Gabriel, você vai me apresentar ou eu me apresento? Como é que faz? Eu prefiro que tu te apresente. Tá bom. Então tá. Turma, é um prazer muito grande para mim estar aqui falando nessa comunidade, né? Eu sou profissional de saúde, estou na área de saúde há 35 anos, e essa jornada é uma jornada que não é muito linear, né? Na carreira das pessoas. E a minha carreira, ela não é muito linear. Eu vou só compartilhar rapidinho para vocês entenderem o contexto de por que eu faço o que eu faço hoje. O meu primeiro trabalho foi no INCOR, num programa de reabilitação cardiovascular. Eu estou sem áudio? Mais gente não está me escutando? Para mim tá normal, doutora. Ana Paula, será que é só você e o seu computador? Turma, estão me ouvindo, né? Vou seguir, tá? Boa, obrigada, Arthur, obrigada, Vanessa. Vamos embora. Então, o que acontecia quando eu comecei a trabalhar com pacientes cardíacos foi justamente a percepção de que a gente, quando toma um susto, né, a partir de uma doença crônica, de um evento, a gente percebe que as pessoas vão se cuidar imediatamente, né? Há um risco iminente de vida, então eu vou me cuidar. Mas, quando a gente faz todo um programa, né, de reabilitação para que essa pessoa se reorganize, depois de 6 meses que acaba esse programa, a tendência é ela abandonar os hábitos e as aprendizagens que ela teve ao longo desse programa nos próximos 1 ano, 1 ano e meio. E é muito possível que ela vá recidivar e volte para um programa de reabilitação. Eu imagino que a maioria de vocês conhece essa história, né? A história da recidiva, a história da baixa aderência. Eu era muito nova, isso me inquietava muito e eu queria mudar os programas porque eu achava que os programas não eram suficientes para o que a gente precisava fazer com as pessoas. E com essa inquietação, gente, vocês estão cuidando do som, né? Não vou ficar preocupada aqui, né, com o chat. Posso seguir? Pode seguir, doutora. Pode seguir, Daniela, a gente dá conta. Tá bom. Então, com essa provocação, né, logo no início da minha carreira, minha pergunta era: não adianta nada o profissional de saúde ser tão qualificado, tão capacitado, saber o que a pessoa tem que fazer para ter um desfecho melhor, se a pessoa não se engajar, se a pessoa não quiser se cuidar, se a pessoa não desejar fazer uma transformação. E durante a minha carreira, eu fui tentando buscar respostas para isso. Como que a gente transforma uma pessoa que tomou um susto, que tem uma doença crônica, que tem um desafio na vida, numa pessoa que deseja estar mais saudável, deseja ter mais bem-estar e deseja se cuidar. Então, ao longo dessa trajetória, eu fiz várias formações, fiz mestrado na área de saúde, e em 2010 eu encontrei uma formação em coaching nos Estados Unidos, na Well Coaches, e quando eu fiz essa formação, eu falei assim, aqui tem alguma coisa importante para a gente aprender sobre relacionamento profissional de saúde paciente. Foi a primeira vez na minha carreira, talvez alguns de vocês ressoem com isso que eu vou falar, que eu terminei uma conversa de atendimento, encostei na cadeira e respirei fundo, falei assim, nossa, que bom que foi isso. E demorou algum tempo para eu perceber que a sensação de bem-estar que eu tive enquanto profissional tinha a ver com a corresponsabilização daquele processo. Então, foi um momento de entender que, por mais especialista que eu fosse nas áreas que eu me especializei, nada do meu conhecimento servia se aquela pessoa não se corresponsabilizasse. Eu posso estar chovendo num molhado para vocês aqui, mas isso, para nós, profissionais de saúde, e eu acho que vários talvez sintam a mesma coisa, é um alívio da nossa carga, da nossa cobrança, da nossa pressão de que a gente tem que resolver o problema do paciente. A gente tem que tomar a melhor decisão pelo paciente. Porque não adianta eu prescrever tudo de ponta para o meu paciente se ele não aderir. Tá fazendo sentido essa minha fala aqui, gente? Só para começar, que é uma introdução, vai dando uns joinhas aí para mim, né? Então, assim, essa inquietação me levou para a formação em coaching.
E aí, de lá para cá, nos últimos 15 anos, eu fiz várias formações na área comportamental, na área de comunicação não violenta, entrevista motivacional, outros cursos de coaching, e hoje eu tenho uma escola de formação, que é a Escola Maruna, e nós somos a primeira escola acreditada pelo National Board americano para formar coaches de saúde na América Latina que possam ser certificados pelo Board americano. Então, é uma longa trajetória, foram várias formações, vários processos aí que a gente foi se colocando, se posicionando. Trabalhei com coaching nas grandes instituições hospitalares de São Paulo, trabalhei no Oswaldo Cruz, no Samaritano, no Einstein, com projetos importantes, e com coaching em organizações também, dentro de programas de promoção de saúde. Então, a minha experiência mais intensa nos últimos 15 anos é mesmo com abordagem comportamental, com desenvolvimento de processos para pacientes, com formação profissional, né, e com gestão aí de equipes que estão trabalhando desenvolvimento de habilidades socioemocionais e de habilidades de coaching em equipes de saúde multidisciplinares. Então, eu estou um pouco nesse lugar. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente trabalhar um pouco juntos aqui, e eu contar para vocês a agenda da noite, o que eu preparei para nós aqui. Eu vou perder a visibilidade da turma, tá bom? Então, se vierem perguntas, vocês me ajudam aí, meninos. Então, a gente trabalha muito, né, na abordagem comportamental com encontro. Então, que bom que eu estou com essa ferramenta e que eu posso interagir com vocês aqui dessa maneira virtual. O que eu vou pedir para cada um de vocês nesse momento? São 8h20, né, dessa quarta-feira, 4 de fevereiro, e eu queria que você desse uma olhada em você, como você está nesse momento, às 8h20. Não é como você entrou na sala, não é como você estava à tarde, é como você está agora. Seus pensamentos, sentimentos, seu corpo, né? Como que você está? E aí, eu queria que vocês entrassem aqui e colassem para mim aqui, em até 3 palavras, como você está. Eu vou colar no nosso chat o link também. Quem for entrar na mesma máquina que está assistindo a aula, pode clicar direto no link, e quem for acessar pelo celular, pode usar o QR Code. Se você acessar pelo celular, quando eu for mudando de slide, você já vai mudando junto comigo. Então, você pode também bater print dos slides, mas eu vou deixar todo esse deck com o Gabriel para compartilhar com vocês, tá bom? Motivação, interesse, serenidade, o que mais que vem? Boa, legal. 16 pessoas entraram. Quantos a gente tem na sala, pessoal? Agora? Doutora, nós estamos com 73 pessoas. Tá bom. Turma, se tiver dificuldade para entrar aqui no Mentimeter, avisa a gente, tá? Tem 21 pessoas só que entraram de 70. Queria muito sentir a temperatura da turma que está aqui. Então, tem interesse, curiosidade. Boa, cansaço. Muito bem, apreensiva, ansiosa, entusiasmada, expectativa, esperançoso, sereno. Boa. Então, a primeira coisa que a gente trabalha, quando a gente vai fazer abordagem comportamental, é esse olhar centrado na pessoa, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou refletindo um pouco sobre esse slide. A gente está vendo aqui estados que nos atravessam, né? Vocês estão voluntariamente aqui comigo essa noite, na comunidade que o Gabriel gerencia, que a turma da LifeUp gerencia. Então, tem uma agenda de prerrogativa positiva, né? Muitas vezes a gente faz essa nuvem quando a gente vai fazer um encontro e as palavras que vêm não são estados tão abertos, né? A gente vai fazer um encontro de treinamento numa organização, a gente vai fazer um grupo de trabalho que está querendo se desenvolver, aparece bastante ansiedade, aparece preocupação, as palavras maiores aqui foram as que vocês mais repetiram. Mas aqui ainda tem, né, um cansaço, uma ansiedade, aparece ali, e o que eu
queria que a gente... Quando a gente está olhando esse slide, a ansiedade começou a crescer. O que eu queria que a gente entendesse, primeiro, na abordagem centrada na pessoa, é que quando eu sinto a temperatura do que está acontecendo, eu posso, primeiro, olhar de fora isso e começar a entender o que eu tenho que olhar, né? E se eu levantar aqui e perguntar, se a gente estivesse numa sala, numa roda, essas 70 pessoas, e eu perguntasse aqui, quem é ansioso aqui, talvez 70% levantasse a mão, né? Falando de transtorno de ansiedade ou não, né? O doutor Arthur Danila está aqui, né? Eu não sei nem a quantidade mais das pessoas que se identificam como ansiosas. E aí eu gosto de fazer essa provocação para qualquer estado que nos atravessa. O que a gente está vendo aqui na tela são estados temporários, né? Não é identidade. Então, deixa eu ver se eu pego alguns nomes aqui de vocês, ó. A Aline está aqui, a Paula, o João, né? Não dá para dizer que a Aline é ansiosa, né? A Aline tem um estado de ansiedade que atravessa a experiência do viver dela. E qualquer um de nós vai ter vários estados que nos atravessam. Da mesma forma, um paciente cardíaco, um paciente diabético, né? A gente tem um hábito de dizer, ele é diabético, ele é cardíaco, e aí a gente vai associando esse estado que é a doença crônica, ou esse estado que é um estado emocional, a um estado identitário. O que faz a gente ter muito mais dificuldade de cuidar e de olhar para os nossos estados. Isso faz sentido para vocês, gente? Então, quando a gente vai perguntando aqui, deixa eu só ver aqui se vocês estão respondendo alguma coisa. Boa. E mesmo que seja patológica, né, Arthur? Mesmo que seja patológica, ela é algo que me atravessa a experiência do viver. Ela é uma doença crônica, ela não é uma identidade. Na hora que ela é uma doença que eu tenho que tratar e que eu consigo olhar de fora e abrir um diálogo com ela, eu consigo fazer uma gestão desse meu estado e uma gestão dessa doença eventualmente, né? Com qualquer cuidado que seja necessário para fazer. Boa. Então, eu queria fazer essa provocação. Quem agora está aqui com mais cansaço, com mais ansiedade, né? Ou com estados menos positivos, que você possa respirar um pouco, pegar um chá, entender o que você precisa fazer para trazer o seu estado de presença ou para te dar um pouco de cuidado. E só isso aqui já é um ponto muito básico do cuidado centrado na pessoa, que é ajudar as pessoas e nos ajudar a entender de onde nós estamos partindo, né? Esse é um exercício de atenção plena, gente. É um exercício de atenção plena que pode acontecer na nossa vida cotidianamente, recorrentemente, e deveria acontecer. Ele é super importante para a prática comportamental, porque a gente não trabalha sem presença. Presença e atenção plena são competências centrais da abordagem de coaching, tá bom? O que eu preparei para a nossa agenda? Falar um pouquinho da lacuna na prática médica atual. Com tantos médicos na sala, eu quero que vocês me digam se o que eu estou apresentando aqui faz sentido ou não. Está baseado na literatura, mas quero ver o quanto ressoa na prática profissional de vocês. A lacuna do engajamento, que já surgiu na expectativa de vocês ali. Vou falar de uma conexão da medicina do estilo de vida com o coaching em saúde e bem-estar, com Health and Wellbeing Coaching. Trarei umas evidências em Health and Wellness Coaching e vou falar um pouco de coaching estrito e coaching na prática clínica. E aí eu vou entrar um pouquinho nas bases diretamente de como vocês podem adotar alguns pequenos comportamentos na prática clínica que já vão impactar nesse vínculo que pode melhorar a conexão e o engajamento dos pacientes. Por que eu vou fazer todo esse caminho aqui? Quando a gente fala de coaching no Brasil, arrepia até a coluna vertebral inteira, a alma, né? Arrepia todos os corpos que a gente possa ter. A gente tem muito preconceito com essa palavra no Brasil, né? E eu sinto toda vez que eu vou apresentar essa metodologia que eu preciso ajudar as pessoas a entenderem de onde a gente está falando, né? Qual é nosso ponto de partida. E aí eu vou querer ouvir vocês um pouquinho sobre essa questão do coaching. Mas nesse momento, conta para mim o que você precisa para sair bem daqui 10 horas da noite. Qual é a tua necessidade? E aproveita e já pensa quando foi a última vez que alguém perguntou a sua necessidade. O que você precisa? Você precisa
de técnica, você precisa de diálogo, você precisa de ciência, você precisa de evidência. Me conta o que você precisa. Precisa de cafezinho? Alguma virada de chave. Gente, o que é alguma virada de chave? Técnica, conexão. Bora lá, técnica. Técnica. Uma sugestão, insight para promover reflexão. A reflexão da autorresponsabilidade. Boa. Legal. Vou tirar o QR Code, se precisar, vocês me avisam. Orientações, técnica para promover mudança, insights, beleza. Enquanto vocês continuam escrevendo, compreensão e habilidade, aprendizado, técnica, insight, estrutura. Tá bem. Insights, confiança e segurança, tá bom. Tá bom. Insights, beleza. Entendimento. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou tentando entender um pouco vocês e também dizer a vocês o que eu consigo entregar e o que eu não consigo entregar nessa aula de 2 horas, né? Então, insights, eu desejo que vocês tenham, sim, provocações, né? Algumas orientações e técnicas para conversar com seus pacientes, a gente vai falar, sugestões, reflexões. Agora, tem uma coisa que a gente já aprende sobre a comunicação entre nós e a comunicação com o paciente, que é a suposição de que o que a gente falou foi compreendido. Acontece isso com vocês, né? Quando eu vejo aqui alguma virada de chave, trocas relevantes, tá bom. Quando eu vejo aqui alguma virada de chave, eu, Daniele, olho para isso e fico pensando o que isso quer dizer, né? E eu posso interpretar isso de diferentes maneiras. Eu posso interpretar que essa pessoa quer ter um insight, por exemplo. Outras pessoas escreveram insights, quer ter uma ideia, quer ter uma descoberta, ou quer achar um caminho que mude o que ela faz hoje para um jeito diferente, ou quer, não sei, mudar de carreira. E aí o que eu estou provocando vocês é assim, o que falam para vocês e o que vocês falam para os pacientes é uma coisa. O que a gente entende e o que as pessoas que a gente comunica entendem pode ser outra, completamente diferente. Então, aqui já tem uma técnica importante de comunicação, que é uma base fundamental da relação, que é a checagem, que é a validação da compreensão, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse num bate-papo aqui, eu ia perguntar, o que significa para você alguma virada de chave? Não sei se alguém está escrevendo isso no chat, se tiver, o Gabriel me conta. Mas o que significa para você alguma virada de chave, né? E também poderia mergulhar nessa palavra que vocês colocaram bastante aqui, técnica. Porque técnica pode ser que você esteja me pedindo um procedimento operacional padrão, um POP de coaching, para eu te dizer, ó, agora você faz isso, agora você faz isso, agora você faz isso. Ou eu posso estar entendendo que você está pedindo uma técnica adequada de comunicação para você conduzir conversas mais complexas com seus pacientes. Também podem ser várias coisas. Então, assim, eu estou provocando vocês para a gente pensar, muitas vezes, sobre o que a gente acha que é óbvio, né? Quantas e quantas vezes vocês viram histórias ou vocês viveram histórias de prescrever um medicamento e esse medicamento ser tomado, utilizado de uma maneira totalmente equivocada, né? E a pessoa dizer que entendeu como era o tratamento. Então, tem uma validação da experiência ou da compreensão do que foi dito que precisa começar a ser feita nas nossas relações, né? E eu gosto de falar disso em coaching, em prática centrada na pessoa, mas isso acontece na nossa vida, né? Acontece nas nossas relações, na nossa família. Quanta confusão a gente podia evitar se a gente pudesse validar a compreensão daquilo que a gente falou. Tudo bem, turma?
Vamos falar... Dani, aproveitando que tu gosta de interação, a Sara mandou ali no bate-papo discussão de experiências e casos reais, cara, que ela gostaria de ver hoje, né? Tá bom, tá bom. Não trouxe casos reais, mas a gente pode discutir casos que vocês tragam, tá bom, Sara? Conta para mim a verdade agora, gente. Quando vocês escutam a palavra coaching, o que acontece com vocês? Vamos para real agora. Não precisa cuidar de mim, tá bom? Silêncio. Vamos pôr o link de novo lá? Deixa eu... Direcionamento, tá bom. Sensação de descrédito, Heron tá colocando aqui no chat, tá bom. Algo sem credibilidade, preocupação, motivação positiva e tóxica, ótimo, charlatão, desconfiar. Agora nós estamos falando a verdade, né, gente? Vamos lá, falar o que a gente pensa. Graças a alguns profissionais e ao Porta dos Fundos, a gente fica nesse lugar desafiador. Desconfio, ótimo, tá bom. Vamos lá. 36 logados, familiarizado, ajuda. Se alguém quiser pôr lá no chat também, não estiver conseguindo entrar aqui, coloca lá que o Gabriel me fala. Charlatão, muito bem. Treinador, boa. Mudou minha percepção de vida, profissão capacitadora, tá bom? O que mais que vem aqui? Tem gente escrevendo? A Aline Sabe disse desconfiança e a Valéria Drummond falou sobre direcionamento com desconfiança. Tá. Dúvida guru. Tá bom. Ótimo. Eu vou elaborar um pouquinho isso aqui e daí a gente vai começar a desenvolver aqui o pensamento. Necessidade de conscientização, letramento do público em geral. O que eu pensava era que era charlatanismo. Hoje eu sei que é o que todos deveriam ter na saúde. Tá bom. O que será que fez você mudar o teu pensamento? Tá bem. Então, ó, gente, só para a gente limpar um pouco a área aqui, né? Todas as profissões, né? Elas têm bons profissionais e profissionais não tão bons, não tão bem formados, né? A gente vive isso em várias áreas. O que acontece é que na área de saúde e nas profissões no Brasil, a gente tem conselhos regulamentadores. Então, a gente supõe que a pessoa que tem um conselho, tem uma profissão que tem um conselho regulamentador, ela tem uma garantia de uma boa formação, mas não é o que a gente vê por aí, né? E aí, só para a gente enquadrar o coaching na vida da gente, o coaching é uma atuação profissional, é uma prática profissional que acontece no mundo inteiro, sem regulamentação. Não há órgãos regulamentadores profissionais. O que existe dentro do mercado de coaching são órgãos credenciadores de coaches, que são neutros, isentos, né? E órgãos acreditadores de cursos de formação. Então, para que a gente não tenha um charlatão, um guru, uma pessoa de má fé, a gente tem que começar a entender que esse profissional tem que ter passado por um treinamento adequado, que esse profissional segue um código de ética de uma determinada organização, que esse profissional teve horas de supervisão, né? Então, eu ressoo com vocês, no Brasil em especial, né? Eu tenho experiências internacionais na área de coaching, que a gente tem um desafio muito grande de preconceito aqui com essa palavra, até porque a gente teve coaches infelizes fazendo trabalhos péssimos, né? Que trouxeram uma imagem muito negativa da área e que se tornaram públicos, né? Então, assim, na área de saúde, especificamente, a gente está falando de um coaching que funciona a partir de uma metodologia sistematizada,
descrita na literatura e preconizada e acompanhada por órgãos internacionais. Eu vou contar alguns para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que essa percepção, ela é uma percepção que a gente tem que trabalhar dentro da área de saúde mesmo, né? E aí eu vou fazer uma linha de pensamento para a gente poder chegar nesse lugar juntos. Nesse artigo do Gordon, ele traz para a gente que algumas lacunas importantes da prática médica são restrições de tempo, falta de infraestrutura para gestão de estilo de vida, tempo de consulta muito curta, né? Foco no agudo, a gente vai resolver a emergência, não vai trabalhar a prevenção recebe baixa prioridade, e um viés farmacológico, né? Uma preferência por medicação ao invés de mudança de hábito. Eu imagino que aqui dentro dessa sala de aula, a gente tenha mais médicos querendo e desejando prescrever mais estilo de vida do que fármacos, né? É por isso que a gente está falando de medicina do estilo de vida. Mas, ainda assim, se eu somente prescrever o estilo de vida, qual a diferença que vai impactar na vida dessa pessoa se ela não adere, né? Se a gente já tem dificuldade de aderência medicamentosa, imagina no estilo de vida, né? Então, quando a gente... Oi, tem alguma pergunta? Não, continua, Daniel, eu te interrompo depois. Não, pode falar. A Gorete comentou que o que mudou a concepção foi ter treinamento com gente séria. Ele começou com você no Einstein. Boa, obrigada. É isso, né? Porque a gente vai no senso comum. Quando a gente vai trabalhar em saúde, vocês sabem o que eu estou falando, a gente tem que trabalhar baseado em evidência. A gente tem que trabalhar em ciência, descrição da literatura, acompanhar dado e ver o que a gente está tendo de resultado positivo e o que a gente não está tendo de resultado positivo. Então, esse slide aqui da lacuna é um slide que é quase um senso comum para nós hoje no ecossistema de saúde, né? Falta tempo mesmo, e não é só para o médico, né? Muitas vezes falta tempo com anamneses gigantes e avaliações gigantes que a gente tem que fazer para avaliar o estado geral de saúde ou de doença da pessoa, não dá tempo da gente falar de estilo de vida ou de prescrever. Ou a pessoa está numa situação aguda, a gente vai para o agudo, né? Como é que chega para vocês esse slide aqui das lacunas? Ele faz sentido, moçada? Estamos falando algo que faz sentido? Para mim, sim, Dani, eu vou vendo que o pessoal vai lendo ali, eu vou te passando. O viés farmacológico, eu acho que cabe para esse grupo também, eu acho que para quem está fazendo MEV no consultório, tentando trazer isso, porque é uma coisa, primeiro que é uma coisa nova, que nós todos estamos aprendendo, né, como é que isso entra no meio da nossa rotina. Uhum. Quem já está mais tempo fazendo e já consegue trazer mais a prescrição de hábitos, muitas vezes a primeira opção que vem na nossa cabeça por anos de treinamento é o remédio. Pressão alta é remédio, não é comer folhas verdes. E eu acho que a gente tem que dar um passo além, né, Gabriel? Eu acho que assim, não é ou. Sim, com né? certeza. Assim, cada pessoa é um pacote ali que a gente vai ter que mergulhar com ela em qual a necessidade. E eu hoje acho que muitas vezes, dependendo do enquadramento, é medicamento mais estilo de vida, né? Porque a vida está muito complexa, né? Para a gente se adaptar. Eu acho que esse é um ponto super relevante, porque a gente tem essa tendência do viés farmacológico forte, e eu acho que isso atrapalha, às vezes, a prescrição do estilo de vida, porque, às vezes, inclusive, a recompensa que o paciente ia ter seguindo a questão do estilo de vida, às vezes a gente tira, né, porque o remédio meio que anestesia, ou ele dá uma melhorada na pressão, a pessoa faz exercício e ela não vê o resultado lá no indicador dela, né? Tem uma complexidade aí, né? Eu vou puxar um pouquinho agora a conversa da adesão, tá bom? Então, um dos maiores desafios da gente hoje é baixa adesão ao tratamento, muita gente não seguindo as recomendações médicas. Quando a gente vai olhar o health coaching, né, ele é um profissional que vai ajudar na compreensão do tratamento, na superação de barreiras práticas e emocionais e no desenvolvimento de estratégias para adesão consciente. O meu sonho de consumo, falei bastante isso com o Gabriel, é o trabalho em equipe integrada, né? Mas a gente tem várias nuances aqui da abordagem comportamental em saúde. Não precisa ser só o health coach atuando, né? O profissional fazendo a prática clínica com abordagem de coaching também vai ter um impacto importante. Quando a gente está falando de taxa de adesão de medicamentos, 50% dos pacientes com doença crônica não tomam os medicamentos conforme prescritos, e mudança do estilo de vida, somente 20% a 30% aderem completamente às mudanças recomendadas por seus médicos.
No fim do slide, eu tenho um código ali que vocês pegam todas as referências que estão nessa aula, tá bom, gente? Estão com todos os artigos ali. Quanto custa essa não adesão? Né? O custo anual, ele chega a 100 bilhões. Né? E pode ser maior, pode chegar a 300 bilhões por ano, dependendo do impacto nas reinternações, nas recidivas, né? E no excesso de consultas, nesse paciente navegando no ecossistema sem muito direcionamento. Então, o custo é alto. Quando a gente fala de adesão em condição específica, 50% de hipertensão não adere, né? E 28% a 62% na diabetes também, né? O inverso, né? A taxa de não adesão para medicamento para diabetes varia de 28% a 62%. Quando a gente vai olhar para a mudança no estilo de vida, deixa eu só fechar uma janela aqui. A gente está falando, né, que quando há uma recomendação e há um vínculo terapêutico bom, muitas vezes essa pessoa começa uma mudança de comportamento. Mas, na maioria das vezes, essa mudança é um voo de galinha. Então, a gente vai olhar a estatística da literatura, tá lá. Na dieta, 50% adere imediatamente após recebê-la, mas baixa para 10% a 20% ao longo do tempo. 35% a 50% adere às recomendações a curto prazo, a longo prazo cai para 20% e 30%. Programa de perda de peso, adesão abaixo de 20% a longo prazo. Tabaco, 20% a 30% adere aos programas, mas tem uma alta recaída dentro de 6 meses a 1 ano. E aí, o que a literatura está dizendo para a gente? Eu nem estou falando de coaching, tá, gente? Estou falando de aderência e o que a literatura fala em relação à aderência. Então, os fatores que vão influenciar a adesão. Primeiro, a motivação do paciente. O nível de compromisso do paciente com o tratamento é fundamental. Motivação é concorrência do nosso tempo. A nossa motivação, ela está sempre em disputa. Tem sempre algumas coisas disputando a nossa motivação. Vocês estão aqui em aula comigo agora e a motivação de vocês para estar aqui está sendo disputada por um familiar, por um filho, por um outro compromisso que você talvez pudesse estar fazendo, mas você, por alguma razão, escolheu estar aqui e a aula ganhou, né? Oxalá que você esteja aqui 100% presente, mas a tua motivação concorre o tempo inteiro com outras coisas, assim como a dos nossos pacientes, né? E aí a gente tem que entender o que está acontecendo nesse espectro mais amplo, a gente vai falar mais de motivação. Apoio social, a presença de familiares ou amigos que apoiam as mudanças pode aumentar a adesão. Quantos de nós somos chamados recorrentemente para happy hour e quantos de nós somos chamados recorrentemente para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, né? Então, o suporte social a partir da trajetória cultural onde você vive, ele pode influenciar muito negativamente o teu estilo de vida. E aí, pelo senso de pertença, né? Essa é uma outra aula que eu vou dar sexta-feira, que o Gabriel vai convidar todo mundo também, né? Pelo senso de pertença, muitas vezes as pessoas escolhem manter os comportamentos inadequados para não perder o grupo, para não deixar de pertencer àquele contexto social, né? Então, nós estamos falando de complexidade na adesão, né? As mudanças complexas, quanto mais coisas a gente recomenda e mais difíceis elas são de serem inseridas no cotidiano, então menor a probabilidade de adesão. Do que eu estou falando aqui? Chegam pessoas com multimorbidade ou com múltiplos desafios no estilo de vida e a gente ingenuamente acredita que essas pessoas vão conseguir mudar tudo ao mesmo tempo. Não vão, né? A mudança de comportamento ela é parcial, progressiva e mais perto da rotina atual possível para você começar, sempre pequenos passos, né? Porque a gente tem uma crença de autoeficácia aqui para desenvolver, né? Que é a crença de que eu sou capaz de fazer mudanças, de que eu sou, né? De que eu consigo fazer algo. Status socioeconômico, fator como renda e acesso a recurso pode influenciar a adesão e a qualidade da relação, né? Um relacionamento forte e positivo entre o paciente e o profissional de saúde pode aumentar a adesão. Aqui a gente tem vários desafios e alguns exemplos interessantes também. O que aparece na literatura, então, como recomendação para encarar de frente a adesão? Aconselhamento personalizado, desenvolver um plano de tratamento que atenda às necessidades específicas do paciente, apoio contínuo, oferecer acompanhamento regular e suporte para ajudar o paciente a se manter no caminho, metas realistas, alcançáveis, que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, e tecnologia, usar aplicativo ou dispositivo para enviar lembretes, monitorar progresso e fornecer apoio. Esses dois aqui de cima, a gente volta para a lacuna na prática clínica, o tempo,
O tempo é um desafio para a gente. Para eu fazer um aconselhamento personalizado, esse aconselhamento personalizado tem que implicar em escutar essa pessoa, escutar como é a rotina dela, escutar um pouco da história dela, para saber quais são os desafios, né? E muitas vezes a gente não tem esse tempo na consulta clínica. Então, até aqui a gente falou da lacuna, não apenas na prática médica, mas para todas as áreas de saúde, a complexidade onde a gente está, alguns desafios da prática clínica, médica e não médica, e que conhecimento científico não significa efetividade no engajamento dos tratamentos. Quais que são as consequências disso, gente? Eu vou seguir na tela, porque não dá para a gente abrir o diálogo, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Que consequências que esse ecossistema está trazendo para nós, profissionais de saúde? A gente está mais feliz? A gente está feliz com a nossa prática profissional, com os desfechos clínicos que a gente provoca? Né? Os pacientes estão mais felizes? É uma provocação aqui que eu estou fazendo, né? Aonde que a gente está perdendo de vista o sentido da nossa prática profissional, porque a quantidade de transtorno em saúde mental de profissionais de saúde só aumenta, a quantidade de tentativas de extermínio da própria vida só aumenta nos contextos hospitalares, né? Tem psiquiatra aqui para validar o que eu estou falando. O que mais que acontece? A gente se cansa às vezes, chega um fim do dia exausto, sem energia para fazer mais nada, porque a nossa energia foi drenada, burnout, né? Esgotamento. Então, tem alguma coisa no ecossistema que não está funcionando. Os pacientes não tratados e profissionais doentes com a sua impotência no sistema. Nós estamos falando de complexidade. Tem muitos interesses no sistema de saúde que a gente trabalha, né? Nós estamos aqui entre profissionais de saúde, entre prática clínica, mas tem muita gente fazendo puramente business na área de saúde, né? E aí, às vezes, as coisas se perdem nesse caminho. Excesso de medicalização, descredibilização do tratamento, pessoas que já tentaram muitas vezes, mas que não conseguem pôr em prática as coisas. Então, não tá bom, né, gente? Superficialidade boa. Não tá bom, não tá gostoso. Nesse cenário, a gente vem entendendo que para esse gap específico da aderência ao tratamento, tem algo que a gente pode começar a fazer diferente. E aí eu vou chamar aqui uma frase que supostamente é atribuída a Einstein, mas a gente não tem essa confirmação, que diz que a loucura, a insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quando eu vejo a nossa tela lá de início, da quantidade de pessoas que estão aqui esperando que eu dê uma técnica, me dá um pouco de aperto no coração, porque só a técnica não resolve, gente. É preciso que a gente, enquanto profissional de saúde, mude o nosso jeito de praticar a nossa clínica. E isso é um desafio, porque eu tenho certeza, eu vou até parar de compartilhar um pouquinho a tela aqui para eu poder falar com o Gabriel e falar com vocês. Eu tenho certeza que quando eu estou trazendo essa reflexão, alguns de vocês estão pensando assim, mas o meu paciente, ele vem aqui esperando que eu resolva. Ele vem aqui esperando que eu prescreva. Ele vem aqui esperando que eu faça, né, a solução para a vida dele. É verdade. Mas do mesmo jeito que ele vem esperando e a gente não consegue, porque ele tem que aderir, eu não acordo, não durmo com ele, eu não tomo medicamento por ele, eu não faço exercício por ele, ele vai ter que começar a ter outras expectativas em relação à nossa consulta e ao nosso atendimento. Então, uma das coisas que a gente começa a fazer na prática de coaching ou na prática de abordagem comportamental é combinado, é alinhamento de expectativa. Na medida que eu faço o começo de um encontro para atender uma pessoa e para fazer um segmento de uma pessoa, eu conto com o meu trabalho, eu pergunto para ela quais são as expectativas dela em relação ao meu trabalho. E se ela me traz uma expectativa que não condiz com a minha prática, eu sou muito honesta. Né? A gente teve pessoas, por exemplo, na escola, a gente faz um programa de pro bono, de pessoas que se inscrevem para receber coaching gratuito pelos nossos alunos em supervisão. Na época da pandemia, a gente recebeu pessoas que disseram assim, por que elas se inscreveram? Disseram assim, eu perdi meu emprego, parei a terapia, e eu achei que o coaching pode me ajudar. Eu não posso mais pagar a terapia, eu achei que o coaching pode me ajudar.
eu não vou atender, eu vou alinhar a expectativa com essa pessoa. O coaching não vai substituir a terapia, né? Eu quero, né, que o Gabriel resolva a minha vida, que eu vou perder 30 quilos em um mês. Né? O Gabriel, enquanto profissional de saúde, não pode se comprometer com uma meta dessa, que não é uma meta sadia para essa pessoa. Então, a gente tem limites de atuação profissional que começam no alinhamento da expectativa da relação terapêutica, da relação de cuidado. O que eu, enquanto médico, posso fazer por você e o que você vai fazer por você nessa nossa relação? Né? E isso é todo um processo de reeducação da relação profissional de saúde-paciente. Nós estamos falando de reorganizar o encontro. Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Não, achei excepcional. Acho que alinhamento de expectativa é uma técnica usada em qualquer grande negociação, né? Para justamente não ter erro no futuro. Tu vai negociar uma coisa importante primeiro. Tu está enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando aqui. E a criação do mapa da saúde, ela vai muito nessa linha, né? O mapa da saúde é uma ferramenta de alinhamento. Tu está enxergando o que eu estou enxergando da tua saúde e a partir disso, né? O que tu quer fazer com ela? E o que acontece com você quando você vê o seu mapa da saúde? Isso. Né? Porque uma coisa é a gente usar esse mapa da saúde como um diagnóstico, mais uma anamnese. Agora, outra coisa é a gente usar o mapa da saúde como uma experiência que essa pessoa viveu. Porque quando eu preencho, eu estou pensando na minha vida. Isso. Eu estou descobrindo o que eu fiz, o que eu não faço, onde eu ponho mais energia, onde eu ponho menos energia. Essa é uma conversa que é importante de abrir, né? Que se não vira mais um checklist, faz exercício, não faz exercício. E aqui, quando a gente fala de comportamento, gente, a gente está falando de estratégias para que essa pessoa passe a ser ativa, protagonista, pensadora crítica de si mesmo. Então, assim, Gabriel, o que aconteceu com você quando você preencheu o mapa da saúde? E daí eu vou deixar o Gabriel me contar. Nossa, eu descobri que eu não cuido disso, ou que eu cuido daquilo, ou eu fiquei feliz com essa área e fiquei muito triste com essa. Eu parei para pensar que faz 50 anos que eu não faço nada nisso aqui, né? E aí o Gabriel vai me dando elementos para conhecer ele e para poder entender de onde ele vem e quais são os desafios dele. E ele vai fazendo isso pensando sobre si mesmo, não escutando o que eu estou falando sobre ele. Ele sai do lugar passivo e ele vira um ativo na conversa, né? Deixa eu só ver a Gorete aqui. Eu vejo por um lado diferente, o mundo ficou rápido demais e com tecnologia demais. O ser humano encantou-se com ela, reservando mais tempo para a magia da tecnologia e pouco tempo para doente. Olhar esse doente no intervalo de tempo maior, com suas dores, verdades e silêncios. Precisamos usar a tecnologia a nosso favor para ter mais tempo com o nosso semelhante e ver a mágica acontecer. Dois humanos que se reconhecem. No fim do dia é isso. É um encontro entre as duas pessoas que estão ali, né? Muito bem. Não veio nenhuma pergunta por enquanto, né? Não veio. Tá bom. O que a Gorete falou, acho que conecta muito com... Eu acho que para o pessoal ter aquelas... Eu, pelo menos, tenho essa segurança que não tem inteligência artificial que vá nos substituir. Por causa do que a Gorete falou. No final das contas, tem que ter duas pessoas se conectando. Não tem como conectar com a máquina, a não ser que tu não saiba que é uma máquina e te enganem. Né? Eu espero que vocês estejam certos. Eu não sei onde a gente vai parar. Mas tudo bem. Vamos juntos, né? O que eu estou provocando aqui é como é que a gente pode fazer diferente. Eu, na minha história profissional, encontrei a metodologia do coaching como um recurso e trabalho com ela, né? Então, algumas linhas que discutem muito a interação da medicina do estilo de vida e do coaching, elas trazem essa reflexão. Será que é um casamento perfeito? Por quê? Porque se eu deixo de prescrever o fármaco e prescrevo exercício, como eu prescrevia o fármaco, quem me garante que a gente vai fazer impacto, né? Eu estou substituindo uma prescrição por outra. Então, a abordagem comportamental na prática clínica, a abordagem de coaching na prática clínica, ela é essencial para a gente ter o impacto na recomendação que a gente está trazendo. Então, tem dois lugares que eu gosto muito, que eu vou falar para vocês, que é o meu coaching estrito, que são profissionais que vão se formar em coaching, que vão seguir pacientes a longo termo, que vão ajudar a facilitar mudanças, vão fazer o processo de coaching como ele é desenvolvido, validado pelo National Board americano, pela UKICA no Reino Unido, né, pela HCANSA na Nova Zelândia e Austrália. A gente tem hoje já um corpo de conhecimento muito alinhado globalmente, né? Mas
Existem competências centrais desse profissional que é o coach que podem ser usadas na prática clínica. Então, o uso das habilidades de coaching na prática clínica também é fundamental para a medicina do estilo de vida acontecer na prática, né? E aí, esse artigo, particularmente, ele discute, né, que o conhecimento não é suficiente para mudar o panorama da doença crônica. Se fosse, a gente já tinha mudado. Então, a ideia é a gente começar a refletir num novo paradigma aqui de saúde. A aplicação prática do coaching em saúde, na prática clínica, é quando o profissional de saúde, ele incorpora as habilidades de coaching para melhorar a comunicação com o seu paciente, facilitar a adesão a plano de tratamento e promover o autogerenciamento eficaz de condições crônicas. Isso vai resultar em maior engajamento e melhor resultado de saúde. O coach, ele é uma profissão dedicada e independente. Ela vai, né, trabalhar um processo com começo, meio e fim. Coach não é guru, coach não prescreve, coach não recomenda. A gente faz um acompanhamento longitudinal da pessoa, que tem começo, meio e fim, porque o objetivo desse acompanhamento é criar autonomia e independência, e a gente usa o conhecimento teórico e prático das habilidades de coach e outras ciências do comportamento, que a gente vai ver uma mandala já já, para apoiar essa pessoa a superar os seus desafios e a criar estratégia para mudança comportamental duradoura. Sei lá, 70 pessoas aqui na sala. Vocês têm estratégia para fazer autocuidado? Uma vez eu tive uma pessoa que eu cuidei e que num dos encontros a gente chegou numa estratégia que era deixar a mala de ginástica pronta na porta de casa, para que na hora que saísse de manhã, essa mala já fosse um gatilho dele passar na academia antes de voltar para o trabalho, sei lá, era uma coisa assim, mais ou menos. E essa pessoa virou para mim e falou assim, mas é muita falta de força de vontade eu ter que ficar criando estratégia, né? É muita falta de autocompaixão a gente achar que a gente não precisa de estratégia para a vida, gente. Né? Eu preciso de estratégia para tudo. E eu preciso saber como eu funciono, né? Para fazer exercício físico, eu preciso ter horário marcado, Daniele. Eu tenho que ter horário marcado, pode ser a musculação, mas eu tenho que ter o horário marcado da sala que eu vou treinar naquele horário, porque isso me ajuda a me comprometer, né? Aquela mágica da flexibilidade, de eu pagar a academia e poder ir a qualquer horário, não funciona para mim, eu preciso ter um horário, que eu sei que eu tô lá e que eu tenho um compromisso e que eu vou poder usar só esse horário. É um jeito de funcionar meu. Tem gente que vai funcionar de outro jeito. Agora, como você funciona, determina como você vai criar suas estratégias para fazer as mudanças duradouras. Uma regra não funciona para todo mundo, né? E por isso que o coaching é uma prática centrada na pessoa. Quando a gente está falando da integração na prática clínica, né, a gente está falando de adesão, educação do paciente, motivação para mudança de hábito, né, e especificamente, ou na maioria das vezes, relacionado à condição médica que essa pessoa foi te buscar. Integrado às consultas clínicas regulares, como parte da comunicação e do planejamento do tratamento, num contexto médico, enfermeiro, terapeuta e tudo mais. Aplicando as técnicas, né, de escuta ativa, de entrevista motivacional. Como Health Coach, é um escopo de abordagem sistêmica, né, voltada para o bem-estar geral, trabalhando prevenção e autogestão de condições crônicas e visando autonomia. São sessões estruturadas, com metas definidas pelo cliente.Essa é uma outra coisa. No processo comportamental, quem define a meta é a pessoa, não é o coach. Né? A partir dessa descoberta que a gente fez, por exemplo, no exemplo do mapa da saúde. Né? Aqui a gente está falando de health coach certificados, operando fora ou em conjunto com sistemas de saúde, com foco no longo prazo, de mudanças sustentáveis. Quando a gente vai falar do escopo de prática do coaching em saúde, a gente está falando de um profissional que estudou, na sua formação, várias abordagens comportamentais. Então, ele vai estudar a entrevista motivacional, ele vai estudar a teoria da autodeterminação, modelo transteórico, psicologia positiva, bases da TCC, né? Teoria social cognitiva, teorias da inteligência socioemocional, mindfulness, neurociência. Então, tem uma base, um arcabouço, e diretrizes de saúde, né? Porque a gente tem que entender quando essas pessoas podem se colocar em risco a partir de uma mudança de comportamento. Então, quando eu estou falando de ser coach em saúde, gente, é disso aqui que eu estou falando. E a gente não pode exigir nada menos que isso. Não dá para acordar no fim de semana ou fazer um curso sábado e domingo e dizer que é coach. Não dá para a gente aceitar isso.
né? E aí, quando a gente está falando de um coach que responde a uma credencial, ele também se compromete com um código de ética. E aqui a gente está falando do National Board americano, da UKICA, no Reino Unido, tem uma iniciativa do Wellness Coaching Initiative, que são organizações que vêm publicando referências, diretrizes, definições, revisões sistemáticas de literatura, código de ética, né? E para você ter uma credencial, é isso que é interessante, né? A gente faz uma formação na área de saúde, né, Gabriel? A gente tem um diploma, e esse diploma é para a vida no Brasil, né? As credenciais em coaching, elas têm duração de 3 anos, normalmente. E nesses 3 anos, para você renovar a sua credencial, você tem que demonstrar créditos educacionais e que você fez um número de créditos ou publicações para você poder renovar a sua credencial. Então, um dos compromissos básicos de qualquer coach de qualidade na área de saúde fora é o estudo continuado e a atualização continuada, porque senão eu não consigo manter minha credencial. Você abriu o microfone? Só para eu... Abri, não, estava acompanhando aqui só. Ah, tá bom. Então, eu vou deixar aqui, depois vocês vão poder ler essas definições, não vou entrar nelas. Aqui é só para a gente dar uma visão global para vocês. Hoje, a gente tem 13 mil coaches credenciados pelo National Board americano no mundo inteiro. A gente tem 900 coaches credenciados pela UKICA, que é a Organização Internacional do Reino Unido, e aqui a gente tem uma coisa muito interessante, eu não sei se todo mundo conhece o modelo do NHS, do National Health System no UK. Ele é um modelo semelhante ao nosso SUS, com porta de entrada com atenção primária, e hoje no NHS tem 1.800 coaches, fazendo parte das equipes multidisciplinares de atenção primária. Então, isso aqui é uma novidade. E agora tem uma discussão interessante entre as pessoas que fizeram esse projeto lá e uma turma que está fazendo um trabalho de medicina do estilo de vida no SUS aqui no Brasil. Então, tem uma ponte acontecendo aqui muito interessante. Talvez saiam discussões, estudos em conjunto. E aqui Nova Zelândia e Austrália, né? 500 coaches acreditados também. Vou falar um pouquinho rapidamente de evidências, né? O esforço, ele fez um esforço, né? Desde 2017, de fazer uma compilação, né, de revisões sistemáticas de literatura na área de coaching, e ele chamou essas publicações de compêndios, porque ele agrupa os artigos em condições, né? Então, aqui a gente tem câncer, mudanças comportamentais, câncer, mudanças psicológicas, benefícios psicológicos, hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, perda de peso, melhora da qualidade de vida e gestão de colesterol. Então, com as publicações, depois se vocês pegarem nas referências, eles têm os apêndices, e nos apêndices tem todos os artigos que foram incluídos, né? E um dos critérios de inclusão mais importantes de todo o trabalho do Gary Sforzo é que os programas de coaching que estão descritos nos artigos seguem as diretrizes metodológicas que estão publicadas no National Board. Por que isso? Porque senão a gente não tem comparação possível na literatura, né? Então, é entregue por coaches treinados, tem no mínimo 4 sessões, tem lá uma série de critérios que garantem que ele tenha uma metodologia ali estruturada. Nessas revisões, a gente vê aqui resultados gerais, são muitos artigos, mas melhoria do nível de atividade física, redução do colesterol, autogestão da dieta, redução da glicada, diminuição de taxa de hospitalização, gestão da dor oncológica, redução da carga de tratamento de doença crônica e melhora em qualidade de vida e wellness. Uma coisa que é interessante, eu vou pular esse, depois eu volto, é que quando a gente pega os 231 estudos que entraram nos compêndios de 2018 e 2020, o Gary selecionou 28 para estudar o ganho longitudinal, né? Então, ele foi buscar ganho sustentado da intervenção de coaching na dimensão psicológica, fisiológica, comportamental e de avaliação de risco em saúde. E aí, se os resultados eram não sustentados, parcialmente sustentados, melhora imediata após a intervenção, para follow-up posterior. E 25 dos 28 incluídos, eles mostraram resultados parcialmente ou totalmente sustentados em uma ou mais das variáveis estudadas, né? E aí a gente começa a falar assim, não é voo de galinha, a mudança que acontece acompanhada por um coach, ela é sustentada ao longo do tempo. Estamos começando a olhar para isso. Daqui a gente tem
muitos estudos clínicos randomizados, tá? A qualidade desses estudos também está sendo olhada. E esse aqui é um slide que eu gosto de parar um pouquinho, gente. Esse slide foi feito, essa pesquisa foi feita numa seguradora de saúde, em que a captação, ela foi feita de 3 maneiras, a captação dos pacientes. Pensa numa seguradora, que vai ter aí milhares de pessoas, e eles montaram 5 programas de coaching: estresse, tabaco, atividade física, nutrição e peso. E aí eles começaram a captar os pacientes. Captação número 1, indicação médica. Captação número 2, enfermagem, ligações ativas para a população de alto risco da seguradora. E captação número 3 foi uma divulgação aberta que as pessoas aderiram voluntariamente. Só um detalhe aqui que é interessante dessa captação, porque os melhores resultados foram das pessoas que foram voluntariamente buscar o programa, né? E aí, quem conhece um pouquinho de modelo transteórico, dos níveis de prontidão para mudança, já entende que se a pessoa está pronta para fazer a mudança, é mais fácil ela, tendo apoio, construir a sustentação desse comportamento, tá? Mas o estudo foi muito interessante, porque eles fizeram 2 meses de intervenção e foram a reavaliar 6 meses depois. Então, 6 meses depois, 77% continuavam com a redução do estresse, mantinham a cessação de tabaco 7%, mais de 50%, um pouquinho mais, né? Alcançaram as diretrizes de atividade física, 65% melhoraram a alimentação e 44% reduziram 5% ou mais do peso inicial. Então, aqui também uma amostra maior, quase 15 mil pessoas, a gente começa a olhar algumas evidências que falam assim, puxa, essa intervenção é promissora para a gente fazer mudanças que a gente não estava conseguindo fazer antes. E aí eu gosto muito desse diagrama quando a gente fala assim, a medicina do estilo de vida, ela está trazendo uma robustez científica para o impacto do estilo de vida na regressão da doença crônica, na prevenção da doença crônica, na gestão de doente crônico, né? Isso não tem muito como a gente argumentar, as evidências, elas são escandalosas, né? Agora, o coaching, ele ajuda a gente a entender como a gente põe a medicina do estilo de vida em prática. E uma base fundamental para isso, gente, é que a pessoa tem que estar no centro do cuidado. O coaching saúde e bem-estar, ele bebe na psicologia humanista do Carl Rogers, ele bebe na medicina centrada na pessoa, no método clínico centrado na pessoa. A gente sempre vai honrar a pessoa no centro do cuidado. E esse é um desafio para nós na prática clínica, porque a gente faz uma relação hierárquica, né? Onde o profissional de saúde recomenda e o paciente obedece. Isso é uma coisa que a gente precisa reinventar. Eu volto para o slide da insanidade do Einstein, assim, não está funcionando. Se eu parar essa sala agora e perguntar para vocês, quem faz mudança coagida ou pressionado aqui nessa sala? Se você faz porque você tem uma perda muito grande, quanto tempo dura essa mudança? É do ser humano, gente. É do ser humano. Eu não vou dar aula de medicina do estilo de vida, mas a gente vai atuar com o coaching sistemicamente nos pilares do estilo de vida. E porque a gente vai atuar sistemicamente, a gente começa sempre pela porta aberta. Então, se o teu paciente tem um monte de coisas para fazer, né, de mudanças na vida dele, e você quer insistir na atividade física, e essa pessoa tem uma experiência pregressa péssima com a atividade física, a gente está batendo na porta fechada. Mas, eventualmente, essa pessoa está disposta a começar a cuidar do sono. E na hora que ela começa a dormir melhor e regular o sono, talvez ela consiga ter mais disposição para fazer atividade física. Nós estamos falando que é uma engrenagem isso aqui. E a gente tem comportamentalmente que começar pela porta aberta. Onde essa pessoa tem mais abertura, disponibilidade, predisposição para começar a fazer mudança? Essa é uma pergunta para a gente fazer para o paciente. Por onde você gosta de começar? Por onde você gostaria de começar a se cuidar? O que você acha que é mais viável e factível na tua rotina atual? Isso é fundamental, tá, gente? Então, o coaching, ele vai focar no empoderamento e na autonomia, e na construção de mudanças que são sustentáveis ao longo do tempo. A gente não quer voo de galinha, a gente quer aumento de consciência, desenvolvimento pessoal e mudança sustentável. A gente quer que essa pessoa descubra suas próprias soluções. Como que a gente faz isso? Né? Usando competências e habilidades de comunicação que estão relacionadas a estar diante da pessoa e se comunicar de uma determinada maneira, mas estar diante da pessoa
também sendo mais empático, menos julgador, disponível e curioso sobre a história do outro, né? Tem um jeito de estar no mundo diante dessa pessoa que não julga, que não critica, que traz um acolhimento importante para o contexto biográfico e para as dificuldades que essa pessoa traz. E a partir desse lugar, a gente vai construir saída juntos, tá bom? Eu vou falar um pouco dessas 5 habilidades aqui, com algumas dicas para vocês já já. Então, o coaching vai tirar a pessoa do papel passivo, né, que muitas vezes o paciente fica, e não fica só passivo, ele ainda transfere a responsabilidade para nós, né? Doutor, você vai resolver minha vida, se você não resolver minha vida, ninguém vai resolver mais. Quem já ouviu isso, né? A gente quer tirar essa pessoa desse lugar passivo e trazê-la para um lugar ativo, né, para um lugar protagonismo, onde a gente vai incentivar a autorresponsabilização, vai capacitar o paciente a participar ativamente da sua jornada de saúde. Eu gosto de dizer que a gente traz o paciente para a conversa de adulto, é de adulto para adulto. Eu não estou cuidando de uma criança, posso até estar cuidando de uma criança, mas aí não vai ser com coaching, vai ser com outras abordagens. Quando eu estou fazendo coaching, eu estou trazendo a pessoa para uma conversa de adulto. Então, é uma parceria colaborativa, a gente vai construir relações livres de julgamento, focar no aumento da autoeficácia, na crença de que essa pessoa é capaz de cuidar de si mesma, e na autodeterminação, que a gente vai falar um pouco já, que é uma das abordagens de motivação. A gente quer a mudança comportamental, olha para os pilares da neve, promove... O coaching em saúde, ele não vai trabalhar carreira, ele não vai trabalhar dimensão financeira, nós não temos formação e habilitação para fazer isso. Eu vou trabalhar com estilo de vida em saúde. E vou trabalhar baseado em evidência. E por que eu vou trabalhar baseado em evidência? Eu também entendo que o coaching, eu preciso falar isso, gente, eu nem sei se o Gabriel está gravando assim, o coaching, ele não é a última cereja do bolo na área de saúde. A gente não vai resolver todos os problemas que o ecossistema tem com coaching. Tem pessoas que o melhor cuidado não é coaching, a gente tem uma responsabilidade importante sobre o escopo de prática. Então, quando a gente está falando de transtorno em saúde mental e quando a gente está falando em déficit cognitivo, a gente tem que saber muito bem o estado atual dessa pessoa, porque um processo de coaching em uma pessoa com um transtorno de saúde mental não cuidado pode agravar essa pessoa. Isso é muito importante da gente saber. Pensa um paciente deprimido, não medicado, não em terapia, que começa a planejar futuro, a construir visão de bem-estar, a estabelecer metas. Imagina a sensação de frustração de uma pessoa que não consegue ter coping, não consegue ter enfrentamento porque é um distúrbio bioquímico que tem que ser olhado. Então, é muito sério a gente entender os nossos limites de atuação profissional e ser capaz de referenciar e de encaminhar para o profissional e para o cuidado adequado. A mesma coisa no déficit cognitivo, por qualquer razão que seja. O coaching é um processo de conversa cognitiva, onde a gente está provocando insights e reflexões na pessoa o tempo inteiro. Se por alguma questão de saúde ela não consegue ter esses insights e ter essa disponibilidade, fica muito difícil ela fazer um processo de coaching. O melhor cuidado para ela vai ser outro. Tá claro isso aqui, gente? Alguma dúvida nesse momento? Estou vendo que a Luciana escreveu ali como, onde buscar um coach credenciado no Brasil. Somos 3 coaches credenciados pelo National Board no Brasil. A escola, a Maruna, foi acreditada pelo board em fevereiro do ano passado como uma escola que pode formar profissionais para sentar nessa prova, mas nós ainda não tivemos alunos aprovados, né? Então, a gente ainda tem a barreira da língua, que a gente tem discutido. Hoje teve uma reunião da Global Alliance for Health e Wellness Coaching, e a gente discutiu a tradução dessa prova para o português hoje, o que é uma boa novidade das parcerias internacionais que a gente está fazendo, porque senão a língua vira uma barreira. Você pode ter um coach excelente, super bem treinado, que não vai conseguir passar na prova, porque a prova é em inglês. Então... E é tudo comunicação, né? E a prova... Tem prática? A prova, 80% dela é caso. Ela não tem prática, mas é caso, né? Então, você descreve o caso e qual a melhor alternativa. Então, se você não tem a compreensão boa da língua, Gabriel, você não consegue fazer essa prova. Né? Porque fica bem complexo. A Claudinha quer fazer a prova. Vai fazer, Claudinha, vai chegar lá. Mas eu acho que a gente pode assumir que os formados na Maruna já têm pelo menos um degrau em direção na certificação, né? Tem, porque o curso foi formado para passar na acreditação. Então, toda a nossa base teórica prepara essa pessoa para fazer a prova.
né? Boa. É isso. Senão a gente não tinha acreditação, né? Turma, se não tem nenhuma pergunta aqui que não quer calar, eu vou um pouquinho agora dar uma imersão ali nas habilidades e nas teorias práticas. E aí eu queria muito convidar vocês para, nesse momento, fazerem perguntas concretas aí, né? Sobre as teorias que eu vou apresentar e as estratégias e as técnicas. Quando vocês começarem a ouvir, vocês vão lembrar de um caso, vão lembrar de um paciente, vão lembrar de uma história. Coloca aqui, o Gabriel vai me ajudando a mediar esse chat de vocês, para a gente ajudar a desenrolar algumas inquietações, se for o caso, tá bom? Bora lá. Então, a gente vai falar muito superficialmente sobre entrevista motivacional, tá, gente? A entrevista motivacional é uma abordagem desenvolvida pelo Ryan e pelo Deci na década de 80, que tem bases da psicologia humanista, que tem bases da cultura de paz, quando ela fala do tipo de escuta que ela usa. Então, ela trabalha muito com as técnicas de perguntas, escuta, reflexões. E aí a gente vai falar disso nas competências centrais de coaching. Mas antes disso, tem um passo antes, que para mim é a abordagem básica que a gente precisa conhecer, que é a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação, do Deci e do Ryan, ela é da década de 80. Para mim, ela é uma das mais organizadoras do pensamento da mudança de comportamento. O que eles foram entender? Como é que a gente mobiliza um comportamento autodeterminado? Como é que acontece um comportamento autodeterminado? Primeiro, eles identificaram que precisam ser atendidas 3 necessidades psicológicas básicas: de autonomia, de competência e de conexão, né? Então, eu preciso, para fazer um comportamento autodeterminado, escolher o comportamento, né? A necessidade de se sentir decisor e autor das próprias ações, tendo escolha e controle sobre o seu comportamento e decisões, né? Aqui fica uma dica: quanto mais decisão compartilhada a gente puder fazer nos tratamentos médicos, maior a chance de engajamento dessa pessoa, tá certo? Competência, necessidade de se sentir eficaz e capaz de alcançar resultados desejados, dominando desafios e desenvolvendo novas habilidades. O quanto que eu sei sobre isso, o quanto que eu sou capaz. A história do sedentarismo, né? Ela é uma história pautada em experiências ruins relacionadas ao exercício físico. Você vai pegar milhares de adultos que tiveram experiências péssimas na educação física escolar, estavam sempre fora do grupo porque não conseguiam fazer o esporte, não tinham habilidade motora, e essa pessoa se sente incompetente para fazer atividade física, e ela não quer se expor a isso. Uma barreira enorme para a pessoa entrar em relação com o corpo dela em movimento. Sendo que a gente sabe hoje que movimento é tudo na vida, né? Só que na experiência da educação física escolar eram só esportes. Isso fez uma limitação para muitos adultos, né? Conexão e relacionamento, a necessidade de se sentir conectado com outros, de pertença, né? De pertencer a um grupo e cultivar relacionamentos interpessoais significativos. Então, a teoria da autodeterminação diz que essas 3 necessidades são universais e inatas, e são pilares essenciais para a motivação intrínseca, para o crescimento pessoal e para o bem-estar psicológico. Quando eles trazem para a gente esse quadro da motivação, a gente começa a entender o que acontece. Provavelmente dentro dessa sala, existem muitos de nós que cuidamos da nossa alimentação, que cuidamos do nosso sono, que cuidamos do nosso exercício, mas poucos de nós fazemos isso porque a atividade é a própria recompensa. Eu vou fazer exercício físico porque eu tenho um prazer enorme no exercício físico. Não, eu vou fazer exercício físico porque eu sei que isso é bom para minha saúde, eu tenho um resultado. Eu sei que isso é bom para minha estética, eu tenho um resultado. Não é porque eu tenho prazer necessariamente. Os comportamentos do estilo de vida, para a grande maioria das pessoas, não se enquadram na motivação intrínseca, quando a atividade realizada é a própria recompensa. Eles estão na extrínseca. E aí, qual que é a grande sacada que eu quero compartilhar com vocês aqui? Existem fases da motivação extrínseca, né? Então, a gente sai aqui de um lugar de regulação externa,
com locus de causalidade externo e com processos regulatórios que estão relacionados a cumprimento de demandas, recompensas externas e punições. Quem é essa pessoa aqui? É o cardíaco que teve um evento cardiovascular, que está com medo de morrer e que vai aderir ao programa de 36 sessões de reabilitação cardiovascular. Por quê? Porque ele tem medo nesse momento de algo grave acontecer com ele, né? O médico falou para ele que ele tem que fazer isso para não agravar o quadro. Então, está fora dele esse locus de causalidade. E a regulação é totalmente externa. Isso é uma coisa quase imposta na vida dessa pessoa. Ela tomou um susto e ela começa a fazer alguma coisa. Agora, esse paciente, ele tem uma chance de caminhar para a regulação interna. Como que ele vai caminhar para a regulação interna? Ele tem que progressivamente perceber valor no que ele está fazendo e alinhamento desse valor com seus valores pessoais. Então, para andar daqui para cá, a gente precisa aumentar a sensação de segurança, conexão, autonomia e competência e ajudar essa pessoa a perceber o impacto que isso tem na vida dela. Talvez não esteja ficando tão claro, eu vou tentar dar um exemplo prático para vocês. Você prescreveu exercício físico para um paciente e ele começou a aderir ao exercício físico, porque houve uma prescrição e houve uma conversa sobre isso. No coaching, a gente vai acompanhar isso um pouco mais a curto prazo, então semanalmente e quinzenalmente, porque as intervenções de coaching elas não podem passar de 15 dias para ter efetividade. E aí, essa pessoa vai chegar para a gente e vai falar assim, pô, eu fiz atividade física, consegui bater minha meta, ou não fiz, não sei o quê. E aí, para o coach, pouco importa se ela fez ou não fez. Importa para mim ela tomar consciência do que aconteceu com ela ao fazer ou não fazer. Então, eu vou tentar descobrir, investigar com ela na revisão dessa meta, se ela, no dia que fez exercício, que ela conseguiu treinar, o que aconteceu diferente no dia dela? Teve alguma mudança emocional? Teve alguma mudança no padrão de sono? Na sua alimentação mudou no dia que você treinou ou não treinou? E aí, progressivamente, essa pessoa vai tomando consciência do impacto daquela atividade no resto da vida dela. E eu estou dando exemplo da atividade física, mas eu podia estar dando exemplo do sono, da alimentação ou do manejo de estresse, né? Ela começa a perceber que aquele comportamento que ela começou a fazer é mais do que aquele comportamento. E aí a gente está começando a ajudar essa pessoa a entender que saúde não é fim, saúde é meio. Estilo de vida é meio para eu viver uma vida em alinhamento com aquilo que eu quero viver. Porque sem saúde, nada do que eu sonho, de qualquer um de nós sonha, vai poder ser realizado. Então, na hora que ela percebe que ela começa a ter mais autocontrole, que ela tem recompensas, que aquilo passa a ter uma importância pessoal para ela, ela criou uma tribo, ela começou a se relacionar com pessoas afim que gostam da mesma coisa, então ela começou a mexer com o senso de pertencimento, né? Até a hora que aquilo entra em congruência, aquilo faz sentido para mim, está em concordância comigo. E aqui a gente mantém a motivação extrínseca numa regulação integrada. Nunca vai ser motivação intrínseca. Eu estou fazendo isso porque eu sei que tem a ver com os meus valores, com o meu propósito de vida, com a visão da pessoa que eu quero ser, né? Essa é uma grande fase do início do processo de coaching, quando a gente desenha a visão de bem-estar. A gente começa a mexer com essa pessoa sobre quem ela quer ser no mundo, né? Porque se eu ficar na pequenez da meta, que razão além eu vou encontrar quando eu tiver uma diversidade, né? Eu tenho que setar um lugar lá na frente da pessoa que eu quero ser, e com muita profundidade, com muita conexão com valores, e daí essa pessoa vai aderindo aos hábitos e vai tomando consciência. Deu para compreender isso aqui? Tem alguma pergunta aí, Gabriel? Nós temos a pergunta da Carolina, ela perguntou como eu conduzo a pessoa para que ela perceba o impacto do sedentarismo, por exemplo, na vida dela. Como eu conduzo a pessoa para que ela perceba o impacto do sedentarismo na vida dela? Deixa eu ver como é que eu elaboro, Carolina. Tem uma coisa na premissa da tua pergunta que é muito interessante, né? Porque a gente tende
a olhar o impacto do que falta, né? Eu, particularmente, perguntaria para a pessoa, como seria a sua vida se você fosse forte, tivesse vitalidade, tivesse energia? O que você ia fazer da sua vida? Sabe assim, jogar a pessoa para o desejo, não para o sofrimento. Pô, talvez ela fosse viajar, talvez ela pudesse brincar com netos, talvez ela pudesse, sei lá, encontrar um namorado, né? Quais são as coisas que jogam ela para o sonho, não para a perda? Eu não quero saber o impacto do sedentarismo na vida dela, mas eu quero saber o que ela vai fazer no dia que ela estiver fit, forte e ativa. Boa, desarmou o nosso terrorismo médico natural. Percebe? Porque, gente, a gente não se move para o terrorismo, a gente já perdeu essa luta. Né? Vocês se movem para sonhos, para desejos, para caminhos das coisas que vocês querem viver. O terrorismo normalmente tem um impacto de curto prazo, né? Curtíssimo prazo. Curto prazo, exatamente. Porque não entra em ressonância com a congruência dos valores internos. Agora, se eu falo assim, Gabriel, o que você vai fazer se você estiver super fit, saudável, forte? Qual que é o sonho? Qual que é o desejo? De repente o Gabriel fala assim, pô, eu quero fazer uma trilha de 200 quilômetros no meio de uma montanha. Então, a primeira parte da resposta é mudar a pergunta, né? Por isso que eu parei de compartilhar, assim, né? Porque eu já olho ali e falo assim, puxa vida, de novo a gente está olhando para o sedentarismo, ou para o impacto da obesidade, ou para o... Gente, vamos falar sobre sonho, vamos falar sobre a experiência do viver. O que eu quero viver? A vida tem que valer a pena para eu cuidar da minha saúde. Minha saúde tem que ser meio para uma vida que vale a pena e que faz sentido. Senão... Tu trouxe um negócio muito legal ali da pergunta de tu conduzir a pessoa não estou preocupado se ela fez ou se ela não fez, não. Estou preocupado se ela, como é que ela se sentiu, se ela fez ou se ela não fez. E para isso, para tu ter confiança de abordar isso, tu tem que ter uma segurança que aquilo ali realmente faz diferença. Porque senão, se tu tá na dúvida que o cara, o dia que ele não faz exercício, ele não vai perceber diferença, às vezes tu não quer perguntar, né? Então, Gabriel, mas mesmo que não faça diferença, para mim não importa a resposta. Eu falo assim, Gabriel, como é que foi tua experiência com o exercício essa semana? Foi normal, treinei, mas você viu diferença em outras áreas da sua vida? Não observei, né? Me conta um pouquinho mais do que aconteceu no seu dia, então. Fala o dia, né? Você acordou, você treinou, aí você foi para o trabalho, me conta. E aí, na medida que a pessoa vai me contando, eu vou refletindo de volta para ela experiências que não necessariamente ela tomou consciência. Puxa, então você fez um almoço com fulano, tal, e você pode ter uma experiência de mais relaxamento no meio do seu dia. Isso acontece todo dia? Ou é um trabalho da gente ir cavando a tomada de consciência dela, para ela sair do padrão automático dela, entendeu? E daí tu vai fazendo essas correlações com o que estava sendo conversado. Com que Me tá conta como é que foi teu dia. Então, eu fui no amigo, tá legal. E daí tu chega a puxar essa linha para aquele assunto inicial, ou depende de como a pessoa levar também? Depende de como a pessoa levar. E a gente pode chegar numa encruzilhada de que aquela experiência com ela realmente não está sendo relevante. Ela não está percebendo nada de impacto na vida dela. Uhum. Então, talvez essa não fosse a porta de entrada para a mudança do estilo de vida dela. Entendeu? Porque... Até porque a recompensa percebida, né, não só que está acontecendo, por exemplo, a gente sabe que ela está fazendo exercício, ela vai ter recompensa, mas às vezes de longo prazo, que a pessoa não enxerga. A recompensa percebida é o que vai dar sustentação para esse hábito ao longo do tempo. É isso. Né? E aí a gente talvez realinhe a rota, perceba que no meio do processo de coaching pode ser que essa pessoa perceba que a prioridade dela não era exercício, que ela começou a trabalhar exercício no processo de coaching, porque todo mundo falava para ela que ela tinha que fazer exercício. Mas a prioridade dela é um manejo de estresse, a prioridade dela é olhar para as conexões sadias que ela não tem. Entende? Aí a gente acha, porque o lance do atendimento centrado na pessoa é você ajudar essa pessoa a descobrir o que está pegando naquele momento, o que está vivo. Se você começa a trabalhar com o que não está vivo, o que foi recomendado externamente, você continua no locus de controle externo. A gente precisa mobilizar essa pessoa a partir do que está pegando para ela. Tá?
Não sei se tu está vendo ali o chat, a Vivian falou, é necessário provocar o paciente para que ele enxergue possibilidades que interessem com a mudança do comportamento. A prescrição, abre aspas, você precisa fazer tal coisa, não promover a mudança duradoura. Não promove a mudança duradoura. O paciente precisa se reconectar com o que faz sentido. Sair do discurso comum. É isso. A Ana falou, maravilhosa resposta, não passou na minha cabeça quando imaginei eu responder a questão. Boa. A Sara respondeu, depois que falou, que saudade que estava de te ouvir. Bora, Sara, vamos Acho que ela perguntou só para te ouvir mais. Então vamos voltar, Sara, que a comunidade da Maruna vai expandir, venha. A Ana falou... Alcântara, que coisa linda você aqui. Oh, meu Deus. Tu está conseguindo ler, né, Dani? Tô. Tem uma Aline aqui, Claudinha, estamos junto. A Aline sabe, a sua geriatra, minha maior dificuldade é mostrar para o 70 a mais que ele ainda pode mudar, que ainda pode ter esperança e objetivo. Aline, eu estou com você. Eu acho que a gente tem um desafio gigante, né, quando a gente está lidando com envelhecimento. Mas a gente tem hoje pessoas 70 a mais, muito diferentes do que era 70 a mais antigamente, né? Então tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para fazer, e aí a questão é construir sonhos mesmo. Eu vou dar um exemplo de uma história de quando eu não era coach ainda. Eu recebi uma recomendação para cuidar de uma médica que tinha 86 anos na época, uma das primeiras médicas mulheres a se formar na Unifesp. E os filhos dela estavam preocupados porque ela estava caindo na rua, tinha caído já 2 vezes, estava andando de bengala e ela não estava fazendo nada de movimento. E os filhos dela pressionaram ela para eu ir lá atender lá a domicílio. E eu cheguei para ela, conversei com ela, falei, me conta, por que você quer fazer atividade física? A primeira coisa que eu perguntei para ela, eu não era coach. E ela olhou para mim e falou assim, eu não quero fazer atividade física, meus filhos que querem que eu faça atividade física. Aí eu falei, bom, então eu não vou dar aula para você, a gente vai ficar aqui só conversando, eu vou embora, e daí você segue a sua vida e eu sigo a minha. Ela falou, não, eles vão pegar muito no meu pé. Eu falei, não, mas eu não vou trabalhar com você se você não quer fazer exercício, eu não vou fazer isso com você. Aí ela ficou meio amoadinha, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quarta-feira eu volto, era uma segunda, e você tem de hoje até quarta para pensar numa razão importante para você melhorar a sua condição física. Se você conseguir me dar essa razão, daí a gente continua trabalhando. Aí foi muito interessante, gente, porque ela chegou na quarta-feira com um folheto de uma viagem. E ela falou que ela queria fazer aquela viagem, que era uma viagem pelos 3 lugares sagrados na Europa, era Lourdes, Fátima, e acho que Santiago de Compostela, sei lá, era uma viagem de terceira idade que ia fazer uma visita nesses 3 lugares. Eu falei, mas que incrível, você quer fazer essa viagem? Ela falou assim, eu gostaria, mas eu não tenho a menor condição. Eu falei, quanto tempo você aguenta esperar para fazer essa viagem? 1 ano, tá bom? Ela falou assim, 1 ano tá bom. E a gente trabalhou 1 ano e ela foi viajar. Olha, que legal. Então, assim, qual que é o sonho, né? Assim, viagem para idoso é muito boa. Assim, né? E não fui eu que sugeri, ela que chegou com a viagem, porque se eu sugerisse, talvez não caísse tanto. Sim. Então, assim, eu te dou 2 dias para você pensar numa coisa que você quer fazer que a sua condição física hoje não permite. Daí a gente vai conversar. Deixa a pessoa trabalhar. Ela tinha 86 anos, lúcida, inteligente, brilhante, uma mulher brilhante. Como assim? Vai ficar caindo de bengala na rua? Não, em 1 ano ela já estava sem bengala, indo para lá e para cá, né? Então, é um pouco isso, gente. A gente tem um trabalho, quando a gente quer fazer abordagem comportamental, muito forte de trabalhar assim, a saúde não é fim, ela é meio. Meio para quê? O que eu quero fazer da vida, né? 9h35, a gente vai até as 10, né, Gabriel? Eu tô com um tempinho aqui, né? Tu que decide. Não, porque eu tenho as competências centrais lá para compartilhar. Não, pode ir gerindo aí o tempo, Dani. Deixa eu só continuar no chat um pouquinho aqui para não deixar as pessoas no vácuo. Faz diferença se eu conversar e mostrar esse contínuo para o paciente, para ele entender o que buscamos, por que iremos enfatizar isso? Qual o contínuo da motivação, Sara? Eu acho muito técnico, você tem que fazer uma coisa lúdica. Por exemplo, quando a gente vai falar a gente tem que se aproximar da linguagem da pessoa, gente. A gente não pode falar linguagem técnica, né?
quando a gente fala de mudança de comportamento, por exemplo, para explicar para a pessoa que a recaída é normal, do modelo transteórico, muita gente usa uma escadinha para mostrar as fases da mudança de comportamento. Eu acho importante dar letramento para a pessoa de como o comportamento muda, né? Para que ela saiba o que vai acontecer com ela. Mas a gente tem que estar muito cuidado com a quantidade de informação técnica que a gente usa. Eu acho que aquele contínuo na motivação é muito técnico. Mudança de estilo de vida não falha por falta de informação, falha por falta de autodeterminação. Faz sentido, né? Uma das coisas é a autodeterminação. Agora, Gleidson, vamos combinar que a gente vive num país de muitas desigualdades, né? De muita diferença. Então, também a gente assumir que o comportamento e a mudança do estilo de vida falha estritamente por falta de autodeterminação, me aperta um pouquinho o coração, no sentido de... É quase como se a gente estivesse punindo a pessoa porque ela não tem autodeterminação, sendo que muitas vezes ela não tem o que comer, ela não tem segurança onde ela mora, ela não tem recurso para fazer um tratamento médico. Então, só para a gente tomar um cuidado, isso que você está falando faz sentido até um determinado ponto. A gente vive um Brasil complexo, né? A gente não saiu todo mundo do mesmo lugar. As pessoas não necessariamente têm capacidade de compreender aquilo que a gente está falando com elas, porque não tiveram acesso, né? A gente está aqui numa condição de privilégio, a gente tem que reconhecer essa condição de privilégio, para a gente poder incluir pessoas das mais diversidades possíveis, para a gente poder acolher e tratar aonde ela está. Eu vou dar um exemplo de coaching aqui. Trabalhei com uma empresa inteira, que era uma empresa pequena, cuidando das pessoas, e a copeira veio fazer coaching comigo. E ela começou a fazer o processo, e ela é uma mulher que tinha tido câncer, estava em remissão, mas os médicos dela falavam assim, açúcar. Começou a fazer o processo de coaching com ela, me dizendo que ela queria cuidar da alimentação. Na terceira sessão, ela chegou e falou assim, Daniela, eu não quero parar de comer doce. Aí, é mesmo, me conta mais. Sabe o que é? Eu passei fome. Eu não tinha o que comer. Agora eu tenho. Eu não quero me restringir na comida. Eu não quero me restringir no doce. Quero trabalhar isso, não. Então, assim, você tem que reconstruir uma abordagem para ajudar essa mulher, dessa simplicidade, a criar um movimento de autocuidado que faça sentido para ela. Não é a minha perspectiva de alimentação vegetariana, que eu congelo meus grãos para eu ter minhas saladas, que, sabe assim, que eu vou ficar dando dicas para ela de como fazer. Não, me conta como é que é isso para você. Quanto de come? Então me conta, quanto de doce você come? Com que frequência? Que tipo de doce você come? Como é que a gente pode olhar para isso, equilibrando um pouquinho mais, um pouquinho lá, um pouquinho cá? A gente começa a abrir uma conversa sobre o que é possível para aquela pessoa, porque aí a gente honra a história dela. E quando ela se sente respeitada na história dela, ela também se abre mais, se flexibiliza mais para poder olhar para essa questão. E começa a trabalhar com outras coisas da vida, com atividade física, com outras coisas. E aos poucos ela vai regulando o resto. Percebe? A gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar único, tá? Eu tenho muito cuidado hoje sobre isso. Dani, se eu puder, um comentário, eu acho importante. O Gleidson comentou, né, da falta de informação, e sim, falha por falta de autodeterminação. Isso faz sentido. Eu também acho que faz sentido nós falarmos de autodeterminação como um fator realmente importante, mas eu acho que a informação ela tem uma relevância significativa. Então, não só na questão de quem não tem acesso, né? Mas mesmo para quem tem acesso, mas às vezes nunca foi atrás, nunca se interessou pelo assunto. Eu vejo isso na prática várias vezes. A educação dá o estalido. Às vezes eu acho que algum ponto, alguma informação que a pessoa não tinha, e dependendo da forma como comunica isso, para mim, na minha mudança, várias vezes, ao estudar medicina do estilo de vida, ao estudar algum assunto, descobri essa coisa que isso aqui eu não gostava de manga, comecei a gostar de manga pela educação. É super nutritivo, eu vou ter que começar a gostar desse negócio. Uhum.
E daí a informação que me levou a isso, e depois eu construí a autoeficácia e começou a desenrolar o negócio. É fundamental, a informação e a educação em saúde é fundamental, né? A gente tem hoje uma pós-graduação incrível que estuda literacia em saúde, e é um programa global, tal, é incrível. Agora, tem uma questão aqui. No coaching, a gente trabalha na parceria, a gente não hierarquiza a relação. E se eu fico educando em saúde, eu hierarquizo, pelo menos no conhecimento. Então, a abordagem de coaching, Gabriel, ela sempre vai começar perguntando para a pessoa o que ela sabe a respeito daquilo. Né? Então, sei lá, vou dar um exemplo na prática clínica. Você vai dar um diagnóstico de diabetes para uma pessoa. Né? Você deu o diagnóstico, mostrou os números, mostrou os dados, assim, o que você sabe sobre diabetes? Me conta o que você sabe. Vai ser ótimo. Você entendeu? Porque se a gente descarrega conhecimento, goela abaixo das pessoas, ele entra aqui e sai aqui. Né? Assim, não é assim que o adulto aprende. O adulto aprende pensando junto com você, o adulto aprende pesquisando. Né? Então, quanto mais a gente ajudar essa pessoa a buscar informação qualificada por conta própria, né? Então, sei lá, se no aplicativo da LifeUp a gente tiver lá uma área do paciente com um blog, com vídeos, com material educativo, o médico ele pode falar assim, então, o que você sabe sobre diabetes? Ah, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Você pode eventualmente corrigir uma informação equivocada que ele está trazendo ali. No coaching, a gente sempre vai pedir permissão. Posso falar um pouco mais sobre isso para você? Eu não vou sair dando informação técnica sem pedir autorização para ele, eu negocio isso. Posso falar um pouquinho? Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Aí eu acordo ali o que talvez estivesse muito equivocado. E aí eu sugiro que essa pessoa pesquise mais sobre o assunto para a gente poder conversar e esclarecer as dúvidas. Porque aí ele vai sendo protagonista dessa busca. Não sou eu que estou ensinando, né? Então sempre tem esse caminho, né, no coaching. A Ana falou de jovem de 22 anos que tem uma TAP A4 e que não sente danos por usar. Ana, espera um pouquinho, a gente volta aí. Motivar idoso que mora sozinho, não tem filho, com depressão, se motivarem com o futuro, pacientes que já estão em tratamento psiquiátrico. Gente, ô Silvia, vamos montar daycare para idoso com atividades artísticas, culturais? Esse serviço tem que estar no mundo, gente. Alguém tem? Minha mãe tem 93 anos, ela não mora sozinha, né? Mas ela ia amar ir para um daycare onde ela fizesse cerâmica, onde ela pudesse ler, onde ela pudesse encontrar com outras pessoas, e que não fosse uma clínica deprimente de idosos, sabe? Que a gente precisa prover o mercado disso, gente. É verdade. Esse é um desafio muito legal. Mas tem muitos desafios que vocês estão colocando aqui. Como poderia exemplificar com paciente tabagista? Valéria, eu fiz um programa de cessação de tabagismo no Oswaldo Cruz, que foi um programa muito legal, que a gente até apresentou em congresso, de coaching, né? A gente usou a abordagem de coaching. A gente começa, da mesma forma que a gente começa todo o trabalho de coaching, entendendo o cenário atual, entendendo o comportamento relacionado ao tabaco, e começando a desenhar a visão de futuro, a visão de bem-estar com essa pessoa. Ao longo do processo, essa pessoa vai construindo recursos para escolher o dia de parar de fumar, e a gente trabalha a prevenção de recaída também. Então, é processo de coaching, só que é um processo de cessação de um comportamento, né? Enfim. Deixa eu ver. Lu Godoy, tem um monte de... Todo mundo tem as... Boa, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque tem umas coisas importantes para mostrar para vocês sobre algumas técnicas, Gabriel. Fala. Tarde, e nós temos que anunciar a tua aula de sexta, hein? Tá bom. Então, não, eu digo, Dani, porque o pessoal vai indo, né? Daqui a pouco eles têm que jantar. Tá bom. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, gente, e vocês me acessam depois para o que vocês precisarem. Gabriel, deixa meu contato e a gente vai trocando, tá bom? É só um começo de conversa aqui. Mas Dani, assim, se tu quiser seguir, eu só estou falando mais nesse sentido que o pessoal vai saindo, né? Tá bom. Eu vou falar... Não vou falar, eu quero que as pessoas fiquem. Se eu falar, vai embora. É que nem bolo de aniversário, comer o bolo vai embora. Eu vou contar aqui, ó, rapidinho. Qual que é a contribuição que a gente pode fazer a partir da teoria da autodeterminação?
Então, algumas formas práticas: honrar a autonomia do paciente, oferecer a possibilidade de decisão compartilhada, né? Checar em qual grau é possível oferecer escolha, compreender que o outro tem valores e crenças diferentes dos seus, e o que funciona para você não é necessariamente o que funcionará para o outro, exercer empatia de fato, acolher a diversidade com curiosidade, explorar a percepção de competência, eu falei isso, né? O quanto que a pessoa já sabe a respeito daquilo antes da gente oferecer ajuda. Isso aqui é extremamente respeitoso, porque a gente assume que as pessoas não sabem nada, né? E as pessoas sabem muito, elas têm um conhecimento próprio, né? Buscar passos pequenos para aumentar progressivamente a percepção da competência, começar devagar, construindo um plano de tratamento em fase, sempre que possível, né? As mudanças aos poucos na rotina, estabelecer conexões afetivas significativas, exercitar a escuta, olhar no olho, estar presente, com atenção plena ao momento, auxiliar na percepção de valores agregados, lado contínuo da motivação, e dialogar sobre novas perspectivas, ampliando pontos de vista. Quando a gente vai olhar aqui para as técnicas, a gente está falando de presença, né? E atenção plena, não julgamento, perguntas abertas, escutativa e reflexões. Presença, gente, é uma qualidade de encontro, né? É a gente ser capaz de estar ali para disponibilidade da conexão. E a gente vai treinar a presença ao longo da nossa vida de várias formas, né? Com atenção plena, usando ferramentas ali de você parar, de você fazer ritos, mas estar inteiro no aqui e agora. As perguntas, né? A lista de perguntas que todo mundo me pergunta, qual é a lista de perguntas que eu tenho que fazer? Ela vem do estado de presença e da curiosidade. Não tem uma lista pronta, gente. Não julgamento, né? O Carl Rogers fala da aceitação incondicional, né? Receber o cliente sem crítica ou avaliação. Ela é uma atitude fundamental, ela vai criar um ambiente seguro. Ela facilita a mudança e ela traz uma apreciação positiva, né? O julgamento gera resistência. Então, algum exemplo prático aqui. Em vez de você deveria fazer exercício, como você se sentiria ao incluir mais movimento no seu dia? Por que você não conseguiu? Usa o que você aprendeu com essa experiência, né? Senão a gente vai trazer justificativa e não vai trazer proatividade. Aqui eu trouxe uns slides de exemplos. Então, julgamentos quando o cliente não cumpre meta. Você não está se comprometendo, você precisa ser mais disciplinado. Ninguém aqui nessa sala já fez isso. O que você observou sobre sua experiência? Como que a gente pode ajustar o plano? Quando o cliente relata escorregões na alimentação, você sabotou seu próprio progresso, precisa de mais força de vontade. Sem julgamento. O que você aprendeu sobre seus gatilhos? Como que a gente pode criar um plano mais realista? Né? O cliente expressa frustração com o processo, você está sendo negativo, precisa ter mais paciência. Olha que julgamento. Né? Sua frustração é compreensível. O que mais que você gostaria de explorar sobre isso? Tem uma coisa que a gente fala nas formações, a Margaret Moore falava muito isso e fala: a gente tem que ter a crença incondicional que o outro é capaz. Quase acreditar mais na pessoa do que ela mesma, para ela começar a se mover, né? Perguntas abertas são uma técnica fundamental. Elas convidam a reflexão, elas geram consciência, né? Elas iniciam com o que, como, quando, onde, quem, quais. Elas são uma estratégia eficaz que evoca soluções internas e descobertas pessoais. Se eu perguntar para você, você gosta de exercício? Você vai me dizer sim, não, acabou a história. Agora, se eu perguntar, qual foi a tua melhor experiência com movimento ao longo da vida? Eu vou ouvir uma história, eu vou saber mais de você. A gente vai poder começar a construir um caminho junto, né? Então, alguns exemplos que você gostaria de mudar na sua rotina de bem-estar, como você se sentiria ao alcançar esse objetivo, quais recursos você já possui para começar essa jornada. E aqui tem um exemplo, né, um slide de exemplos de perguntas para explorar visão e valores, para identificar barreiras e para criar ação. Evita por quê, porque vai trazer muita justificativa, gente. Vamos o quê, como, para quê. Desde uma pergunta de cada vez, deixa a pessoa processar o que você perguntou. Esses slides vão ficar com vocês, para vocês olharem depois essas perguntas, tá bom? Escuta, né? Escuta é a base de uma comunicação para a cultura de paz, gente. A gente tende a escutar para resolver, não para compreender. E aí, quando a gente está falando da escutativa, a gente está chamando uma compreensão profunda. A gente está querendo entender o que acontece do outro lado, o que habita do lado de lá. Aqui a gente tem uma estatística que está na literatura, gente, que o médico interrompe em média de 18 a 23 segundos da fala do paciente. O que essa pessoa conseguiu trazer de história em 18 segundos?
de história que vai ser suficiente para você tomar alguma decisão com ela. Então, a gente precisa suspender um pouquinho essa nossa pressa de escutar para resolver e fechar, né? A gente precisa dar um tempinho para conhecer um pouco mais essa pessoa. Então, presença, observação atenta, empatia genuína. Como que a gente faz para desenvolver a escuta? Parafrasear o que foi dito para confirmar a compreensão. Deixa eu ver se eu entendi mesmo o que você me falou. Papapá, papapá, papapá. Foi isso? Você pode fazer perguntas abertas para esclarecer, né? Como é que foi isso? Como é que seria se acontecesse isso? Você pode usar silêncio consciente. Aqui também tem algumas outras aprofundamentos sobre escuta, de técnicas. Ouvir as palavras e fatos, né? Ouvir mudanças de sentimento, de energia e validar, né? Captar o não dito e padrões subjacentes, a comunicação não verbal, que vem com a escuta do corpo, a linguagem visual, as expressões faciais. Eu posso, numa conversa, perceber que a pessoa mudou a fisionomia, ela deu um sorriso, ou ela mudou alguma coisa, e aí eu posso parar o que eu estou fazendo e falar assim, Gabriel, eu percebi que você abriu um sorriso. O que quer dizer esse sorriso agora? Porque eu estou tentando ajudar ela a perceber o que está acontecendo com ela naquele momento, né? E aí o parafraseamento refinado, que é repetir as palavras da pessoa, expressar com outras palavras, expandir com novas perspectivas. São técnicas aqui para a gente poder escutar no diálogo. E a reflexão, que vem muito da entrevista motivacional, né? Eu posso fazer a paráfrase do que foi dito, eu posso maximizar ou minimizar para evocar discordância, e aí abrir um diálogo sobre algo que não faz sentido. Você está me dizendo que você fuma vape e que você não percebe nenhuma consequência negativa disso na sua vida. A pessoa vai falar assim, é isso. Mas me conta uma coisa, você conhece pessoas que fumam vape e que têm problemas? Talvez a gente expanda um pouco a percepção dessa pessoa sobre o vape. E aí a gente vai criando discrepância, sabe, Ana? A gente vai começando a criar uma discrepância cognitiva nas provocações das reflexões, tá? O que aconteceria? Você sabe o que aconteceria se você parasse de fumar? Você já imaginou isso? Você já não imaginou? Enfim, a gente vai criando discrepância. Alguns exemplos aqui. Estou com dificuldade para manter minha rotina de exercícios. Você está enfrentando desafios para manter sua rotina de exercícios. Repetir, espelho. A neurociência está dizendo para a gente que quando eu repito espelho, isso volta, é como se eu me escutasse na voz de outra pessoa, volta atravessando um pouco o córtex pré-frontal, volta direto na amígdala, e a pessoa se conecta emocionalmente com aquilo que ela falou. Isso demonstra para a pessoa que ela foi escutada. Isso demonstra para a pessoa que o que ela falou para você foi tido como importante para você. Reforça vínculo. Então, as reflexões, elas são super importantes. Às vezes, como sem pensar quando estou estressado. Parece que o estresse tem um impacto muito forte em seus hábitos alimentares. Então, estou começando a ampliar aqui. Quero perder peso, mas adoro doce. Por um lado, você valoriza a sua saúde e quer perder peso, e por outro lado, encontra prazer nos doces. E aí a pessoa vai continuando a conversa e vai te dando a chance, né, de dialogar sobre aquele tema. Quando a gente está trabalhando uma pessoa para mudar comportamento, a gente quer que ela saia de um ponto A para um ponto B. A gente quer que aumente a sua autoeficácia, a crença de que ela é capaz, quer desequilibrar a motivação, quer engajar ela como protagonista. Esse é o objetivo. E aí eu queria convidar vocês para pensar em algumas oportunidades que a gente tem quando a gente usa abordagem comportamental, seja como coach ou na prática clínica, né? E aí trazer alguns sonhos também, já fico mais romântica aqui no fim da aula, e daí a gente abre aqui um diálogo. Então, que a gente possa, talvez, expandir o cuidado das pessoas com a introdução de habilidades de coaching na prática clínica. Perguntar mais, escutar mais, se interessar genuinamente, com curiosidade, pelos desafios da pessoa, né? Incrementar o cuidado longitudinal na saúde, incorporando o health coaching nas equipes multidisciplinares. Aprender com a experiência humana e com as biografias, com as histórias, mantendo ciência e segurança, mas encontrando a pessoa na frente da doença. As pessoas que a gente cuida não são as doenças que as atravessam. A gente precisa reorganizar isso na nossa mente. Abrir espaço de autocuidado e de proteção para o profissional de saúde. A gente precisa se cuidar. A gente precisa de pausas. A gente precisa reencontrar sentido e significado na nossa prática profissional. E sonhamos um ecossistema de saúde centrado na pessoa e não na doença. Então, era um pouco esse lugar que eu queria trazer para vocês. Eu trouxe um vídeo, trouxe um slide de fechamento, mas eu acho que faz mais sentido a gente fechar aqui juntos.
Uia, quase nem respirei agora no fim, hein? Eu vou ter que pedir desculpa pro pessoal por ter te acelerado, eu tô arrependido. Imagina. A Tem gente um monte de conteúdo legal ali para tu aprofundar, mas eu vi que o pessoal tinha diminuído bastante o público, eu resolvi te avisar só. Lógico, mas a gente faz uma próxima, Gabriel. Vamos fazer um segundo tempo que a gente fala mais profundamente das habilidades, tá bom? Boa. Eu não sei se eu cheguei a te comentar, senão acho que eu vou fazer um desafio ao vivo aqui. Desafio não, convite. Uau. Não sei se acho que eu cheguei a te comentar. Nós vamos ter o segundo Congresso Life Up em setembro. Olha. E seria um prazer te ter lá conosco. Nós vamos ter um espaço para falar de mudança de comportamento, e acho que a tua aula ia ser muito bem-vinda, Dani. Muito agradecida, conta comigo. Onde vai ser? Vai ser online, 100% online nós vamos fazer. Maravilha, Gabriel, estamos juntos. Essa parceria está só começando. Boa, vai ser 11 a 13 de setembro, depois a gente discute detalhes. Pessoal, nós estamos abrindo, vou aproveitar então que a gente está abrindo as inscrições para o congresso super diferenciada para o pessoal os assinantes da plataforma e quem estava acompanhando hoje com a gente. Que a gente faz essa abertura com um valor que eu gosto de falar que é lote zero, Friends and Family. Boa. Enquanto você está pondo aí, Gabriel, deixa eu falar dessa aula que você postou também. Isso, e tem a aula da Dani, eu até estava, é às 7h30 da manhã mesmo. É 7h30 da manhã mesmo. Essa é às 7h30 da manhã, mas a gente vai ter muitas aulas legais durante o ano, né? Então, o que eu queria contar para vocês é assim, a gente está fazendo um relançamento da comunidade Amaruna, e esse relançamento vem com muitas masterclass durante o ano e muitas oportunidades de aprendizagem e diálogo. Então, mesmo que você não deseje fazer nenhuma formação com a gente, se aproximar da comunidade, trazer para nós os seus desafios na prática clínica, trazer diálogos aí mais profundos, a gente poder debater e crescer juntos, é muito bem-vindo. E na sexta-feira, nessa aula às 7h30 da manhã, eu vou trazer uma aula sobre a conexão do pilar Conexões e Relacionamentos com a abordagem comportamental. Então, é um pilar da MEV que a gente acaba discutindo pouco, na minha opinião, e a gente vai estar aprofundando um pouquinho essa discussão sobre os relacionamentos, sobre o senso de pertença, e o impacto disso na saúde e nas doenças crônicas, e como que a gente pode olhar para isso na perspectiva de coaching. Essa é a aula da sexta, tá bom? A Ana perguntou como entra na tua comunidade, se tem WhatsApp, se podem participar. Pode. Eu vou pedir, Ana, para você entrar no site da Amaruna, ou para você mandar uma mensagem para a Betinha, e ela vai te dar o caminho das pedras, tá bom? Boa. E se é a Ana Alcântara que eu conheço, você tem meu WhatsApp também, né? Me manda. Tô achando que é, né? Não sei se é, pode ter mais de uma Ana Alcântara. Esse o tema acho que foi muito bem escolhido, realmente é muito pouco tratado, né, conexões sociais, e a gente, para trazer isso para o consultório, a gente acaba não trazendo muito pouco, eu acho que em geral, assim, os geriatras têm um pouco mais de experiência com isso, porque o isolamento social eles pegam mais forte, né, no final da vida, mas nós no dia é tão importante, faz tanta diferença, e a gente não tem muito recurso para oferecer. Eu tive no Mevão, organizado pelo Arthur Danila, agora no meio do ano. Eles fizeram uma série de atividades. Não sei se o Arthur ainda está aí. Mas uma das coisas que foi legal, que eu consegui pegar uma lá, que foi uma aula de dança. A ideia era dança social. Legal. Eu não sabia que existiam essas diferenças, né? Dança social é para fazer as pessoas interagir mesmo, se conectar e tal. E daí me abriu a cabeça que eu tô lá no Life Up, nós temos lá uma biblioteca de hábitos para te ajudar a escolher o que tu vai prescrever, né? Co-criar com o paciente, mas já tem um negocinho meio prontinho, empacotado, porque nós já sabemos mais ou menos os caminhos normais, né? Vai fazer musculação, vai fazer bicicleta, daí tu já organiza com o paciente. E eu sempre pensei em dança como atividade física, né? E daí eu fiz lá dança social, e eu nunca prescrevia dança como atividade física, porque eu fisiatra sempre assim, tá uma atividade física meia boca, não é boa o suficiente. Mas quando eu fiz a aula de dança social,
Cara, mas esse aqui é padrão ouro, é a primeira opção de prescrição social agora na minha cabeça. Boa. Tem um exemplo legal disso, Gabriel, que eu vivi quando eu estava no Samaritano, né? A gente tinha um paciente, 74 anos, morava sozinho. Não sei por que a família resolveu que ele não podia mais morar sozinho, ele tinha autonomia total. Ali eu acho que foi uma decisão, a revelia dele, e aí o filho foi com a nora e o neto morar na casa dele. Tipo, pum, entraram na casa dele. Uhum. E essa nora começou a cozinhar, porque entrou numa rotina de casa. E esse paciente, ele comia num quilo perto da casa dele, porque ele gostava de escolher os alimentos mais saudáveis que tinham no quilo. Então, ele sabia mais o que ele podia comer e o que ele não podia. E essa nora era mineira, começou a cozinhar na casa dele, a fazer tutu, linguiça, né? E aí ele trouxe no coaching a crise que ele estava vivendo, porque se ele não comesse a comida dela, ele ia gerar uma crise familiar, mas ele não queria comer a comida dela porque ele sabia que fazia mal para ele. Uhum. Isso tem a ver com a dimensão das conexões. Sim. Que tipo de habilidades ele precisava desenvolver para conseguir dar enfrentamento para essa diversidade que surgiu na frente dele. E aí a gente foi depurando a capacidade de comunicação, as formas, o jeito, até que ele conseguiu comunicar com o filho, comunicar com ela. E aí ele negociou, ele desenvolveu uma habilidade de negociação, que 3 dias da semana ele ia comer no quilo, nos outros dias ele ia comer a comida dela, né? Para negociar primeiro, ele alinhou as expectativas. Entendeu? Mas desenvolveu habilidades que, para ele, no estilo de vida dele, eram importantes, de comunicação, de limites, de espaço. Quer dizer, não tem idade para você aprender a comunicar melhor, né? Desde que você deseje fazer essa jornada. É isso. Muito obrigada, viu, Gabriel, pela oportunidade. Eu não sei se tem mais perguntas do pessoal aí, eu estou disponível. Eu que agradeço, Dani, foi excelente. Acho que o pessoal também adorou. Acho que eles estão entendendo, mas tem o preceptor de inteligência artificial lá de entrevista motivacional, que eles reclamam, eles me xingam, tomei bomba e tal. Agora eles estão entendendo por que ele nos xinga tanto, porque tem tanta coisa que a gente não sabe. É um universo, essa área é um universo para a gente aprender. Muito amplo o assunto. E aí ainda ela é mais chatinha, né? Porque tipo, ela vai pegar todo o que tem de conhecimento e vai julgar a tua consulta ali, se tu usou todo o conhecimento. É difícil. É isso. Vamos fazer supervisão clínica. Discussão de caso, né? Isso. Eu acho que nós tínhamos que marcar uma outra até para fazer o das salinhas ali, para ter essas conversas que vai ser legal também. Mas, como tu falou, né? Estamos só começando. É isso. Bora fazer uma coisa. Gente, muito obrigada. Boa noite. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Corajosos. Obrigado, pessoal. Eu vou mandar os links ali da aula da Maruna no nosso grupo também, e do congresso ali também. Eu estou baixando aqui a apresentação e já te mando, tá, Gabriel? Para você disponibilizar para todo mundo, tá? Joia. A aula ficou gravada também, Dani, daí depois a gente pode ver como é que disponibilizamos isso. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.